Olá, meus caros amigos, sejam muito bem-vindos, muito boa tarde, um abraço a todos vocês. Estamos então nesta reta final do primeiro curso de outono em escrita científica. Foi muito gostoso e está sendo ainda muito gostoso estar com vocês aqui durante estes 4 módulos, que corresponde a 4 dias. Hoje este quarto módulo promete, porque vamos tratar do uso da inteligência artificial na escrita de artigos de alto impacto. Então, meus amigos, a coisa hoje vai ferver. Eu quero lembrar a vocês que as inscrições ainda estão abertas. Quem quiser ainda se pode inscrever neste curso. Durante e ao longo deste quarto módulo, estejam à vontade para se inscrever. Fiquem à vontade. Realmente tem sido um privilégio, eu diria que tem sido um grande prazer estar em contacto com todos vocês, de ler as mensagens que vocês deixam aqui no chat. A gente está tentando o máximo possível a responder praticamente a todos, embora muitas das perguntas sejam comuns, mas às vezes nós até caímos no erro ou na tentação de, por vezes, responder várias vezes ao mesmo tipo de pergunta. Vocês nos perdoem, mas realmente nós estamos aqui ao vivo, isto não é gravado, estamos ao vivo e sempre é difícil nós podermos coletar assim instantaneamente as perguntas porque elas se sucedem no chat e o chat vai subindo e a gente vai perdendo a noção de algumas perguntas, por isso nos perdoem se às vezes a gente deixar de responder a algum de vocês, mas acreditem que nós estamos aqui muito firmes, estamos aqui com todo o prazer. E não esquecer que não sou só eu, não é só o professor Valtencir Zucolotti, não é só o António Carlos Júnior que estamos aqui tentando dar o nosso melhor para vocês. Temos aqui uma grande equipe de bibliotecárias aqui do Campus USP de São Carlos, elas que estão nos bastidores. Eu, como já disse no primeiro dia, elas deviam estar aqui no front, mas elas estão aqui no front, pelo menos na nossa ótica, no nosso pensamento, porque realmente elas têm sido de grande valia, elas são excelentes profissionais e são elas que estão, ao fim e ao cabo, a dar todo o apoio aqui no chat, a tentar prestar informações, a tentar dar apoio àqueles que necessitam de alguma informação mais particular sobre esta transmissão deste primeiro curso de outono. Primeiro curso de outono em escrita científica, que é projetado, obviamente, para apoiar todos vocês, pesquisadores em todas as áreas de conhecimento, e visa, obviamente, aprimorar as habilidades científico-académicas, não só dos alunos de pós-graduação, pós-doutores, docentes e pesquisadores, mas também de alunos de graduação em pesquisa básica e ou aplicada. O que nós esperamos desde o início, desde o módulo 1 lá atrás, é que todos vocês otimizem as suas potencialidades no desenvolvimento da pesquisa científica de alto nível, no estado da arte, através da adequada redação científica de artigos científicos internacionais. Como vocês sabem, este é o quarto módulo e todos eles, estes módulos, têm abordado e vão continuar a abordar a estrutura de artigos científicos, passando por linguagem e editoração, até outros temas mais atuais, como o de hoje, que é a inteligência artificial no apoio à escrita. Não esquecer que este primeiro curso de outono em escrita científica é promovido pelo portal da escrita científica da USP de São Carlos, obviamente estando à frente o professor Dr. Valtencir Zucolotti. Mais algumas informações, então. O certificado, não esqueçam, vai ser disponibilizado em até uma semana após o término do curso e ele pode ser obtido diretamente através da plataforma Evan 3 e a disponibilidade dele é gratuita e é válida por 90 dias. Sublinhando, este certificado tem validade apenas para comprovar a participação neste curso, ou seja, não é um certificado técnico nem profissionalizante, muito menos de graduação ou de pós-graduação, e não dá direito a assumir responsabilidades técnicas, ok? Muito bem, vamos agora mais algumas informações antes de darmos a palavra aqui ao professor Zucolotti, que está aqui todo nervoso já. Ele que me coloca sempre nervoso. Ele é que me coloca nervoso, mas ele já está aqui nervoso. Muito bem,
Não se esqueçam que as perguntas devem ser feitas unicamente aqui no chat, tá? E em cada aula, e hoje neste módulo, inclusive neste módulo, será disponibilizado um formulário para o registro de presenças, tá? Muito bem, as gravações das aulas, eu tenho aqui uma boa notícia, mas não vou dar essa notícia agora, vou dar mais para a frente. Mas, por enquanto, as gravações destas aulas vão ficar disponíveis até ao dia 30 deste mês. Mas não se aflijam, porque eu já tive aqui uma conversinha com o professor Zucoloto e daqui a alguns instantes, alguns minutos, a gente vai revelar aqui alguma surpresa, tá bom? Pronto, está dado aqui o recado, estão dados aqui as principais informações e eu agora, como tenho feito nas outras edições, nos outros módulos, vou dar aqui uns abraços especiais e se faltar aqui alguém, vocês me corrijam, tá bom? Bem, abraços então, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal de Grande Dourados, Universidade Federal de Espírito Santo, lá em Vitória, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Angola, um abraço, Moçambique, outro abraço, aliás, Angola, Moçambique, 2 grandes abraços. Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Instituto do Coração, o INCOR, em São Paulo, está presente. Universidade Federal de Viçosa, Universidade de Brasília, as FATEC de Barueri, Carapicuíba e Osasco, Palmas, no Tocantins, Goiânia, Universidade de São Paulo, na capital, Universidade Federal de Paraná, em Curitiba, Universidade Estadual de Londrina, também no Paraná, Universidade Sul Bahia, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Instituto Federal do Rio de Janeiro, presentes. Instituto Federal do Maranhão, lá em São Luís. Aqui temos a UNS da Argentina. Um grande abraço para os nossos amigos da Argentina. Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Instituto Federal da Bahia. Universidade Federal do Ceará. Salinas, Minas Gerais, está presente aqui, também com toda a força. Universidade Federal do Oeste do Pará. Unirio, Rio de Janeiro, e a UCAM, também do Rio de Janeiro. O Instituto de Física de São Carlos da USP está aqui também presente, embora esteja aqui no nosso campus, ele está aqui presente online também. Santos, Cidade de Santos, muita gente da Cidade de Santos, um abraço para vocês. Unespar, Paranaguá, a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, nossa vizinha, nossa parceira aqui na cidade de São Carlos. Universidade Federal de Ouro Preto, a Unesp de Bauru, a OAB em São Paulo, e o Instituto Federal Mato Grosso do Sul, a Unicentro em Guarapuava, Paraná, Universidade Federal do Pará, Instituto Federal do Paraná, Fiocruz em Rondônia, Unifal em Minas Gerais, Universidade Federal de Goiás. Um abraço especial, me permitam aqui, mas há aqui uma pessoa que eu gostaria de dar um abraço especial, porque há anos que eu e esta pessoa nos relacionamos aqui nos chats, sempre com uma boa disposição, portanto, permitam-me que eu envie um abraço especial para o professor Adriano Trollbeck, o homem que me prometeu chocolates desde há 6 anos atrás e ainda nunca me pagou, mas tudo bem. Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, a Unicamp, Campinas, Unesp, Guaratinguetá, ETEC de Penápolis, em São Paulo, o Instituto de Investigação Veterinária de Angola, um abraço para vocês, a UNEB, na Bahia, Instituto Federal da Paraíba, Fiocruz, Rio de Janeiro, Universidade de Val do Sapucaí, Minas Gerais, Observatório Nacional no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, obviamente, a Cefet de Minas Gerais, a Unifesp de Diadema, em São Paulo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Faculdade Nova Serrana, Minas Gerais,
Fundação Oswaldo Cruz, desta vez é no Rio de Janeiro, a Embrapa aqui de São Carlos e a Academia Juiz de Fora e a Universidade 9 de Julho em São Paulo. Considerem que, ao cumprimentar todos estes colegas, todos estes pesquisadores, sintam-se os restantes devidamente abraçados. Muito bem, vamos então dar aqui praticamente o início ao nosso quarto módulo, pelo professor Dr. Valtencir Zucoloto, ele que é professor titular da Universidade de São Paulo, aqui no Instituto de Física de São Carlos. É o coordenador do grupo de nanomedicina e de nanotoxicologia, o GENANO, aqui no nosso Instituto, presidente da Comissão do Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos e é Specialty Chief Editor da revista Frontiers in Sciences Biosciences, Switzerland, e editor da série de livros Nanomedicine and Nanotoxicology da Springer Nature. Muito bem, ele é membro da Associação Brasileira de Editores Científicos e foi coordenador do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos e membro do Conselho Superior da Inova USP. Ele possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, isto lá em 1997, mestrado em Ciência e Engenharia dos Materiais pela Universidade também, a mesma Universidade Federal de São Carlos, em 1999, e o doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade de São Paulo, USP, em 2003. Realizou estágio na University of Massachusetts and Lowell, nos Estados Unidos, entre os anos de 2000 e 2001, e foi professor visitante na Universidade Joseph Fourier, em Grenoble, na França, em 2010. O professor Zucoloto tem experiência nas áreas de nanotecnologia e desenvolvimento e aplicação de nanomateriais em medicina e no agronegócio. Orientou dezenas de alunos de pós-graduação e supervisionou mais de 65 estágios de pós-doutoramento, publicou mais de 220 artigos em revistas internacionais, 20 capítulos de livros e 30 depósitos de patentes, com 9 cartas de patentes já concedidas. Ministrou mais de 530 palestras em eventos científicos e didáticos, e quer no Brasil, quer no exterior. Ele possui mais de 10.500 citações no Google Scholar e fator H48, 51 e 60 na Web of Science, Scopus, Google Scholar. Desenvolveu e ministra anualmente o curso de pós-graduação em técnicas de escrita científica no idioma inglês. Desenvolveu cursos online e DVDs em escrita científica e os seus vídeos, que estão disponíveis online, possuem mais de 600 mil visualizações. Meus queridos, minhas queridas, vamos então para o quarto módulo, o uso da inteligência artificial na escrita de artigos de alto impacto, com o professor Dr. Valtencir Zucoloto. Vamos lá. Olá, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas ao nosso curso de outono em escrita científica de alto impacto. É um grande prazer recebê-los aqui, lembrando que esse nosso curso é organizado pelo Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos e vocês são todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Valtencir Zucoloto, sou professor titular na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, onde coordeno um grupo de nanomedicina e nanotoxicologia. E também tenho atuado na área editorial, como editor-chefe de uma série de livros da Springer Nature, a série se chama Nanomedicine and Nanotoxicology, e também atuo como editor na revista Frontiers in Sensors, sou editor-chefe da especialidade Biosensors. Então, esse é o nosso quarto módulo, nossa quarta e última aula do nosso curso de outono em escrita científica de alto impacto. E você que está aí conosco desde o primeiro módulo, espero que você esteja gostando e aproveitando bastante essa nossa interação, essa nossa conversa, esse nosso conjunto de informações que foram aí selecionadas e tratadas com muito carinho por mim e por toda essa nossa equipe de apoio do Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos, para que chegassem aí até vocês, né, de maneira bastante adequada. Muito bem, então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso quarto e último módulo desse nosso curso de outono. E lembrando, né, nos nossos módulos 1, 2 e 3,
nós nos concentramos ali em aspectos fortemente correlacionados ali com a estrutura de artigos científicos, né? Fizemos um raio-x de cada uma das seções, em termos de informações, como escrever cada uma das seções de um artigo científico, e também a parte de linguagem, né? A parte de linguagem, aspectos básicos, intermediários, avançados, né? Da linguagem de artigos científicos de alto impacto. Lembrando que todas as informações aqui se aplicam em todas as grandes áreas, sem dúvida alguma, tá bom? E também analisamos na terceira aula, no terceiro módulo, toda a dinâmica editorial. Vocês, né, agora conhecem, quem não conhece, dá uma olhada nesse módulo. Tudo o que acontece com o manuscrito depois que ele sai da sua mão, né? Como esse processo de análise dos manuscritos até o aceite, ou eventualmente o aceite aí pelas revistas científicas. Muito bem, nesse quarto e último módulo, eu vou trazer para vocês então aspectos bastante atuais, né? Relacionados a escritas científicas. A gente vai falar de um tema que é bastante atual. Esse tema foi incorporado nos nossos cursos aqui de escrita científica no ano passado, né? Porque o tema é bastante recente e que, né, diz respeito à utilização de inteligência artificial como apoio à pesquisa e à escrita de artigos científicos. Então vamos lá, vamos contextualizar aqui. A exemplo do que foi o módulo 3 já, esse módulo 4 também é um pouquinho mais curto assim, né, para que a gente tenha bastante tempo depois para interagir, eventualmente tirar as dúvidas de vocês e podemos então ter esse bate-papo aí. Então é um módulo um pouco mais curto. Vamos lá então, pessoal. Contextualizando, né? Então a gente vai falar dessa conexão que existe, né, entre escrita científica e utilização do ChatGPT, principalmente. Existem várias outras ferramentas de inteligência artificial, né? Lembrando de novo, sempre é bom ressaltar, né? Essas ferramentas, principalmente as mais recentes que a gente tem visto, né, sendo lançadas aí, inteligência artificial, né? Elas são ferramentas com amplo espectro de aplicação, certo? Então, aquilo é usada para uma variedade enorme de aplicações em várias áreas, em vários setores e tudo mais. Quando a gente usa essas ferramentas, nesse caso específico, o ChatGPT, para apoio à escrita científica, a gente está falando de uma pequena parte ali das aplicações dessa ferramenta. Então, claro, né, só fazendo esse esclarecimento. ChatGPT é uma ferramenta com espectro de aplicações muito mais amplo mesmo do que só a escrita científica. Tá bom? Então vamos lá. Bom, de onde surgiu esse nosso interesse em incorporar nesses nossos cursos de escrita científica a questão de inteligência artificial? Bom, então, se não me falha a memória, essa ferramenta do ChatGPT foi lançado lá pelo final do ano 2022, né? Se eu estiver equivocado aí me corrijam, me desculpe, mas logo no início de 2023, então, a gente teve aí várias discussões, né? Comentários aí no meio acadêmico, científico, né? Principalmente porque o ChatGPT havia sido incluído aí como um autor, né, em um artigo científico. Isso apareceu nessa consulta aqui do Web of Science, por exemplo, que eu fiz no dia 28 de março de 2023. Nessa data só tinha esse artigo, nessa plataforma, nessa base de dados que é o Web of Science, onde figurava o ChatGPT como autor, tá? Como coautor nesse caso. Bom, muito bem. Claro que isso desencadeou uma série de discussões, eventualmente até muito acaloradas aí no meio científico, no meio acadêmico editorial, sobre a pertinência de se associar a autoria de um trabalho científico a essa inteligência artificial, tá? Então, com base em todas essas discussões, nessa análise, né, nesse frenesi até que foi na época, né, referente à utilização de ChatGPT na escrita de artigos científicos e o
que poderia ser até mais inesperado, né? Listar o ChatGPT como coautor de um artigo científico. Então, nesse contexto, eu resolvi, então, entender um pouco mais dessa ferramenta e trazer informações para o nosso curso de escrita científica, para que, sim, a gente possa utilizar de maneira adequada, né? E é esse o nosso objetivo, é esse o objetivo dessa nossa aula aqui de hoje, claro? Não dá para evitar, obviamente, e nem se pretende, né, sugerir que você não use essas ferramentas para apoio à escrita, para apoio à pesquisa científica. Eu, particularmente, acho que podem e são muito úteis, só que há alguns cuidados, no caso específico de escrita científica, que têm que ser tomados, né? Há uma série de procedimentos, de análise, de cuidados, que não dão muito trabalho, né, que a gente deve tomar antes de utilizar essas ferramentas para geração desses textos. Então, isso é muito importante e esse é o objetivo da aula de hoje. Tá bom? E vou trazer esses objetivos aqui, tomando como exemplo aqui situações de uma pesquisa, de uma conversa minha aqui com o ChatGPT, ilustrando, né, esse processo de escrita de um artigo científico. Bom, então o que gerou essas discussões acaloradas aí na época foi esse primeiro artigo. Hoje deve ter mais. Quem tiver interesse, faça uma busca aí nas bases de dados, o Web of Science é uma delas, né? Buscando ChatGPT figurando como autor, deve ter mais artigos, né? Mas acho que a maioria é referente justamente a essa questão, né, da pertinência ou não de se usar, de se listar o ChatGPT como coautor. Lembrando, né, lá no nosso primeiro módulo, para quem tiver um pouco mais de interesse nessa questão de autoria, de atribuição de autoria e tudo mais, lá a gente já viu lá no nosso primeiro módulo, né, informações, a gente abordou no primeiro módulo essas questões de ética em autoria, quem são autores de um artigo científico e assim por diante, né? E até mencionamos lá esse site, né? Esse International Committee on Medical Journal Editors, cujo site está em tela, que traz algumas normativas importantes para atribuição de autoria. Então, isso é só uma curiosidade, é um parênteses para quem tiver interesse, né? Volte lá no nosso módulo 1 e dê uma olhada aqui. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando aqui do ChatGPT. Então, o site pelo qual você acessa é esse openai.com. Tá? Tudo que a gente fez aqui foi utilizando a versão gratuita da ferramenta. Claro que a versão paga pode ter funcionalidades diferentes, avançadas, mas tudo aqui foi obtido com a versão gratuita da ferramenta. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou aqui, vocês vão acompanhando comigo, nós vamos passear aqui por vários slides, onde eu mostro essa minha interação com o ChatGPT, né, solicitando que ele me ajudasse a escrever seções de um artigo científico com um determinado tema. Que tema? Ora, meu tema de pesquisa, a interface entre nano e biotecnologia, para aplicações nas áreas médicas ou no agronegócio. Eu tinha que escolher um tema que eu dominasse, para que eu pudesse interpretar aquele texto que veio do ChatGPT para ver se aquilo é pertinente ou não. Eu recomendo que vocês façam isso, né, nas suas áreas, obviamente. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Então, para quem nunca usou o ChatGPT, o que eu acho muito pouco provável que exista alguém hoje que ainda não utilizou, é um chatbot, né? Então você tem ali uma caixa de diálogos onde você coloca a sua pergunta, em português, em inglês, ou em vários idiomas, e a máquina, né, vai interagindo, trazendo as respostas para você. Então, muito bem. O que aparece em cima aqui, pessoal, ó, nessa parte superior do slide, é sempre a pergunta, é o input, solicitando que o ChatGPT produza algum texto aqui. Então, nesse caso aqui, essa parte está em amarelo. Eu coloquei assim, ó, Scientific Writing, 2 pontos. Coloquei Scientific Writing já para ajudar ali a contextualizar, né, do que a gente ia falar. Então, solicitei, né, escreva um abstract de 200 palavras para uma revista científica sobre o uso de nanopartículas para a terapia do câncer. Veja, não há grandes informações específicas, tá? Coloquei isso e em alguns segundos, sei lá, 5 segundos, esse texto estava em tela, certo? Está aqui o abstract. Eu, né, peço desculpas aqui pelo tanto de palavras no slide, mas é justamente esse o objetivo, é analisar texto. Então, né, me perdoem aí aqueles especialistas em apresentações, né? Nesse caso não tem como fugir do texto. Mas é muito simples, vamos analisar
palavra por palavra, a gente vai ver blocos aqui. Então, olha que interessante. Para vocês, né, que já participaram dos módulos 1, 2 e 3 desse nosso curso, já sabem, já têm ideia, noção agora do que é um bom abstract. E isso é importante. Você já sabe que um abstract completo, um bom abstract, ele deve trazer 6 partes. Por exemplo, contextualização, gap, propósito, metodologia, resultados e conclusões. Isso é um abstract completo, digamos assim. Tá? E quando o ChatGPT me retorna esse texto aqui, a princípio, para alguém que não conhece bem sobre a estrutura de um bom abstract, pode achar que seja um excelente texto. E parece ser um excelente texto. E aí pode, né, querer copiar e colar da maneira que está aqui. Vamos ver se isso é possível, se isso é factível, se isso é apropriado. Né? Então, quando a gente começa a olhar esse texto, ele coloca assim: Nanoparticles have shown great potential as a drug delivery system in cancer therapy. Their unique physical-chemical properties, such as high surface area, small size, ability to encapsulate both hydrophobic and hydrophilic drugs, make them an attractive option for cancer treatment. In this review, we summarize e assim por diante. Parece ser um texto muito bom. Aí a gente faz aquele exercício que nós aprendemos lá no nosso primeiro módulo. Classificação das sentenças. Quando eu fiz essa classificação das sentenças, o que eu obtive foi isso aqui, ó. Essa primeira parte em azul é contextualização, tá boa. Depois vem aqui o propósito. Nesse review nós vamos trazer tais coisas, propósito. Depois ele contextualiza de novo, depois põe o gap em vermelho aqui, ó. Depois contextualiza de novo e aí tem as conclusões. Ou seja, uma bagunça. Nem de longe aparece uma estrutura importante, boa, para um abstract de um artigo científico. Então veja a importância de se conhecer sobre escrita científica. Esse é o primeiro grande conselho, né? Vai usar o ChatGPT, faça um bom curso de escrita científica antes. Você que está aqui nos acompanhando nesse curso de outono, já tem essas noções, tá? Então, quanto mais eu souber sobre estrutura e linguagem de um artigo científico, mais eu posso me beneficiar dessa ferramenta, certo? E evitar problemas, evitar textos que não estão bem escritos, como é esse caso aqui, que está em tela, que eu jamais usaria num artigo, por essa questão, essa bagunça nas classes de informações, certo? Olha que interessante. Bom, aí eu melhorei a minha solicitação, o meu input, eu coloquei assim, ó, write an abstract. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Write an abstract for an outstanding scientific journal on the use of PLGA, que é um polímero, nanoparticles, encapsulating doxorubicin, que é um fármaco, um remédio, o antitumoral, for chemical delivery in cancer therapy. Veja que eu aumentei o grau, né, de informação. Aumentei aqui a precisão da minha pergunta. Né? Aumentei em número de informações relevantes, aumentei detalhes, adicionei detalhes importantes, né? Que obviamente vão ajudar a máquina. E em alguns segundos ele me respondeu, né? Ele trouxe esse texto aqui, que está muito melhor. Olha que interessante, já feita aqui a classificação das sentenças, né? Ele começa assim: PLGA nanoparticles have been extensively investigated as a promising drug delivery system for contextualização. Depois vem uma parte em verde. In this study, we report on the development of evaluation of PLGA nanoparticles encapsulated. É o propósito. We optimized the preparation of PLGA nanoparticles using a solvent evaporation method. Isso é a parte experimental. Os resultados em vermelho e a parte das conclusões aqui. Do ponto de vista de estrutura, muito bom, muito melhor do que muitos textos que chegam para a gente, inclusive. Tá? Muito bem estruturado. Olha que interessante. Veja que essa mudança no nível de detalhes que eu forneci para a ferramenta ajudou. Tá? Claro, posso usar esse texto aqui? Pode, mas não diretamente, porque você agora pode usar estrutura, pode usar várias palavras, várias frases, mas você vai dando agora aquele caráter específico do seu trabalho para esse abstract. Na parte de resultados, ele coloca aqui resultados, ó, mas obviamente tem nada a ver com os seus resultados. A máquina não adivinha, né? Não pode adivinhar quais são os seus resultados. Você vai introduzir aqui a parte específica do seu trabalho e pode usar sim. Isso ajuda, pode economizar tempo, pode ajudar a preparar textos mais bem estruturados. Então eu acho que ajuda, desde que você saiba tomar os cuidados adequados. Continuando, né? Aí me empolguei e pedi para a máquina escrever aqui: write the introduction section for the same topic. E ele escreveu rapidamente, tá?
separado em parágrafos, né? Alguns parágrafos eu trunquei aqui, porque senão ficava muito grande, mas ele coloca lá, Cancer is a leading cause of mortality world. É uma contextualização. Lembra daquela estrutura sugerida para a base de uma boa introdução? Contextualização, gap, estado da arte e objetivos e propósitos. Lembra disso? Se não, você não lembra, dá uma olhada nas aulas anteriores. Tá? Ele coloca um parágrafo sobre câncer, um parágrafo sobre o material utilizado, que esse polímero para produzir as cápsulas, sobre o fármaco, sobre o quimioterápico que vai ser entregue lá nos tumores. Tá? Coloca aqui, inclusive, eu grifei aqui o gap que ele colocou, e no último parágrafo ele coloca o propósito, como era de se esperar. Nesse estudo, nós desenvolvemos tal e tal coisa aqui para tal aplicação. A princípio, olhando aqui, bastante interessante, né? Em termos de estrutura, de organização, de movimento do fluxo de ideias do geral para o específico. Claro, posso usar isso daqui da maneira que está? Muito provavelmente não. Tem informações específicas que você precisa adicionar que são suas, do seu trabalho. Tá? Mas essa organização já pode te ajudar bastante. Certo? Continuando. Pedi para ele escrever a parte de materiais e métodos. Tá? E ele colocou aqui, separado inclusive, por itens. Ele fez isso, né? Separadinho por itens aqui. Materials, polylactic acid, PLDA, doxorubicin, dicloromethane, polivinyl álcool e assim por diante. Os materiais, né, que ele achou aí que seriam utilizados. Tá? Parte de procedimentos, colocou aqui, preparação das nanopartículas de PLGA. 2 pontos. Nanopartículas de PLGA foram preparadas usando o método de evaporação de solvente, né, de maneira rápida, 50 mg de PLGA e 5 mg de doxorubicina, doxorubicin hidrochloride, foram dissolvidas em 2 ml de diclorometano. Veja, ele traz informações quantitativas aqui da cabeça dele, da cabeça da máquina, digamos, tá? Essas informações, o que você obviamente não vai poder utilizar, você tem que trazer aqui a parte específica do seu trabalho. E ele vai escrevendo, tá? Pediu, ele vai escrevendo. Como foram feitos os ensaios de citotoxicidade in vitro, quais tipos de células ele usou, tá aqui, né? Células MCF7, entre outras, e assim por diante. Ele escreve, né? Se você solicitar, se você pedir, ele escreve. Isso aqui é o bom, mas às vezes também é esse que é o problema, certo? Então precisa de análise, tá? Coloca aqui toda a parte da análise que foi feita em vivo, com modelos animais, a parte de análise estatística e tudo mais. Tá aqui. Vamos lendo aqui, a gente vai fazer os comentários todos no final, tá? Vamos continuar aqui, para a gente não perder. Pedir para a máquina escrever a parte de resultados. Write the result in discussion section. E ele coloca lá, results, 2 pontos. PLG nanoparticles encapsulated, olha aqui em vermelho, né? O tamanho médio das nanopartículas foi de 165 nanômetros, com uma baixa distribuição de tamanho, e potencial zeta, a carga das partículas, de menos 25 milivolts. Ele traz informações específicas, que ele tirou de algum lugar, mas não do nosso trabalho, não do meu trabalho, obviamente, porque isso não existe, tá? E vai colocando, e vai descrevendo, vai arquitetando, organizando, estruturando uma sessão inteira de resultados e discussão, como está aqui, como aparece, certo? Pedi também para ele escrever a parte de conclusões, e ele escreveu em 3 parágrafos, eu escreveria em um só, mas ele escreveu em 3 parágrafos, tá? Coloca aqui, in conclusion, nossos estudos demonstraram com sucesso o potencial das nanopartículas de PLGA para produzir tal coisa, os testes in vitro e in vivo resultaram em tal coisa, e até coloca no final, né, as aplicações, que é o que se pede mesmo, em termos de estrutura, no final das conclusões, como que o seu trabalho contribui para aquela área. Lembra da estrutura de uma boa sessão de conclusões? Ele escreve, está aqui. Vou continuando, tá? Vou continuar aqui, a gente vai analisar isso depois. Pedi para ele escrever um título, Suggest a suitable title for a paper considering the topics above. E ele coloca PLG nanoparticles encapsulated in doxorubicin for targeted cancer therapy, in vitro and in vivo evaluation. Um título muito básico para a gente que já viu estruturas de bons títulos, né, sabe que não está bom, pode ser muito melhorado ainda esse título. Mas ele provê aqui o título, tá? Essa foi a parte de sugestão de escrita. Aí eu também interagi um pouco com a máquina, e já estamos terminando, já estamos aqui indo para o final da nossa apresentação. Porque eu queria sentir como que o ChatGPT podia me ajudar em outros aspectos da pesquisa científica. Por que não nas questões mais delicadas de fazer ciência? A questão da falta de ideias, né? Já comentamos também, principalmente no nosso primeiro módulo, a necessidade, a importância de fazer ciência de alto nível, ciência ousada, sofisticada, e que tudo isso parte de uma grande ideia.
certo? E falei que a falta de ideias no processo de formação de pesquisadores é um grande problema que deve ser tratado por nós, orientadores, supervisores, sim, para ajudar a animar os nossos alunos, tá? Mas então coloquei o ChatGPT para me ajudar nessa parte. Coloquei aqui, ó, esse foi o input, né? Suggest some disruptive ideas for an upcoming scientific work with potential for publication in the journal Nature. Olha, estou pedindo aqui, né, um grau aqui de sofisticação, de exigência grande, né? Based on the use of nanoparticles for cancer therapy. Pedi ideias. E ele, né, colocou essas ideias, sugeriu várias ideias aqui organizadas por tópicos. Algumas eu trago aqui, tá? Olha essa primeira. Desenvolvimento de nanopartículas inteligentes que podem ser seletivamente se ligarem aí a alvos específicos baseado na assinatura genética dessas células, né, do câncer. Interessante. Desenvolvimento de nanopartículas para imunoterapia contra o câncer. Interessante. Uso de nanorobôs, né, para entrega específica, né, e com alvo específico de agentes terapêuticos, né? Desenvolvimento de técnicas aí, né, de fotoacústicas para você guiar as nanopartículas dentro do corpo até chegar lá no tumor, por exemplo. Então, né, para quem é da área, como eu acho, como o nosso grupo trabalha, eu vejo aqui ideias muito interessantes. Posso pegar e usar? Claro que não. O que eu tenho que fazer aqui? É ver se essas ideias são novas. Se não são, pode perguntar, eu fiz essa pergunta também, quais essas ideias são novas? E o ChatGPT vai então dizer, algumas ideias são novas, outras não são, mas algumas são importantes, que eu não trago aqui. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, tá? Então vamos começando a analisar agora para essa questão das ideias, depois eu volto para o texto. Na questão das ideias, pode ser útil? Pode ser que o ChatGPT, com base na sua base de dados enorme, te ajude a olhar para um tema específico, de ponta, um hot topic, por exemplo, e que a partir disso você tenha sim uma ideia com seus insights, com seu intelecto sobre o que fazer? Pode. Aqui estão alguns desses exemplos. Claro que eu, né, muito provavelmente não vou usar diretamente uma dessas coisas aqui, uma dessas sugestões como uma ideia para um projeto. Não, mas eu posso olhar para essa questão de assinatura genética, eu vou agora às boas bases de dados, vou buscar lá o que tem de mais novo, vou buscar o estado da arte, o que precisa ser feito. Pode servir como um start para boas ideias. Pode sim, e é essa a sugestão que eu quero deixar. Da mesma maneira, pessoal, a questão da escrita. Aquele texto que o ChatGPT me reverte, ele me entrega, ajuda? Pode ajudar bastante. Posso usar como está? Não. Muito dificilmente a gente vai poder usar como está. Em outras áreas de aplicação de ChatGPT, talvez em marketing digital, ou talvez até o usuário possa usar mais rapidamente aquele texto, da maneira como foi entregue. Tudo bem. Nessas áreas, em escrita científica, não dá. Então, dá para usar o ChatGPT? Dá, mas você precisa trabalhar naquilo que vê. Você precisa dessa etapa de curadoria daquele texto. Você vai ser o responsável por aquele texto. Então, esse é o meu conselho, essa é a informação principal da aula de hoje. Não dá para usar diretamente. Você tem um texto em mãos, você vai tirar aquela... Veja, eu peço para o ChatGPT colocar um texto com resultados, ele coloca aqueles resultados que ele inventa, não sei de onde veio. Eu vou trabalhar nisso, vou tirar aquilo, vou talvez usar a estrutura da frase e vou incorporar os meus resultados. Pode ser que seja útil? Pode. Pode ser que dê mais trabalho do que escrever por inteiro? Pode ser também. Cada caso é um caso. Mas o que eu quero trazer é deixar bem frisado, ressaltado aqui, a importância de se analisar esse texto. Não dá para usar diretamente na parte de escrita de artigos científicos. Não dá. Se no futuro a gente conseguir isso, ótimo. Por enquanto, não dá. Esse é o conselho, esse é o ponto. Mas ainda acho que pode ser útil, sim, pode acelerar o processo. Tá bom? Então, isso é muito importante, pessoal. Então, fazendo aqui concluindo essa história toda, eu acho que pode usar o ChatGPT, sem dúvida alguma, mas eu preciso trabalhar naquele texto, trabalhar
né, para que eu tenha informações reais, verdadeiras. Há várias situações em que você pede para o ChatGPT, por exemplo, trazer a lista de referências, ele coloca lá a lista de referências. Em algumas situações, muitas referências não existem, pessoal. Então não dá, eu tenho que trabalhar nisso com calma. Em algumas situações, para te ajudar com títulos, com abstract, por exemplo, com sessões curtas ali, com uma sessão de conclusões, eu acho que é muito útil e você rapidamente transforma aquele texto num texto específico para o seu trabalho. Ótimo. Algumas outras sessões são mais complicadas. Talvez, cada caso é um caso, mas talvez seja mais fácil escrever você mesmo escrever o texto todo. Talvez não. Então, cada situação é uma situação. A mensagem, cuidado, você precisa dessa etapa de curadoria daquele texto. Não dá para usar diretamente, tá bom? Mas eu acho que vale muito a pena. Estamos no começo dessa tecnologia, desse tipo de tecnologia, né? ChatGPT é uma dessas ferramentas, são várias outras e vão ficando cada vez melhores, né? Eu acho que a gente tem que utilizar assim. Quem tiver um pouco mais de interesse, né? No auge daquelas discussões, se o ChatGPT pode ser listado como autor ou como não, ou se não deve ser listado como autor. Dê uma olhada nessa publicação aqui da American Chemical Society depois, né, falando sobre boas práticas aqui na utilização de inteligência artificial para a escrita de manuscritos. Muito bem, com isso termino. Aqui são algumas das referências usadas nesses nossos cursos. Gostaria de deixar aqui os nossos links, então para quem tiver interesse, quem quer se aprofundar um pouco mais em escrita científica, essa é a nossa principal plataforma, zucoescrita.com. Tá? É um curso totalmente em EAD, apostilado. As apostilas estão em todas as grandes áreas, você vai encontrar suas áreas aqui, certo? É um curso feito com muito carinho, né, que há muito tempo eu tenho trabalhado nisso para vocês. Tá? Ajudem-nos a divulgar, é um curso totalmente gratuito, é só você fazer lá um cadastro muito rápido e você já começa a cursar no seu tempo, na sua disponibilidade, não tem tempo para acabar e assim por diante, tá? Bem dinâmico, é um curso em 8 módulos, certo? Uma parte grande de estrutura, uma parte grande de linguagem, bem claro, né? Pela questão da quantidade, do volume de conteúdo e pelo tempo também, esse curso é mais completo, né, do que essas aulas que a gente tem visto nesse curso de outono, certo? Que a gente está falando agora. Aqui você tem mais informações, as informações estão bem mais completas, tá? Então vale a pena. Uma parte grande de estrutura, uma parte grande de linguagem e uma parte grande da dinâmica editorial. Recomendo fortemente, totalmente gratuito. São 8 videoaulas, no final de cada videoaula tem algumas perguntas que você responde, tá? Ajuda-nos a divulgar. Acesse, participe desse nosso curso em zucoescrita.com. Se quiser também, siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, temos Instagram, Twitter, LinkedIn. Sempre há boas dicas sobre escrita científica, ciência de alto nível e assim por diante. Tá? Outro site que eu quero indicar para vocês é do nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos. É uma iniciativa que já tem vários anos. É um portal feito com muito carinho. Há muitas mãos, né, equipes de professores, de bibliotecários, bibliotecárias, de pessoal de TI, né, que trabalha aqui com muita seriedade, com muito carinho para trazer esse site que é fantástico em termos de escrita científica, um dos mais completos que eu conheço, não só no Brasil como no mundo. Tá? A gente tem aqui um monte de informações na forma de materiais de referência, palestras, videoaulas, minicursos, eventos, tá? Sobre escrita de projetos científicos, artigos de revisão, livros, capítulos de livros, aulas sobre metodologia científica, revisão bibliográfica, revisão sistemática, né? Cursos hands-on de gerenciadores de referência, EndNote, Mendeley, assim por diante. Então é bastante completo, ajuda-nos a divulgar, tá bom? Muito bem, eu sempre preciso também nessas minhas aulas fazer um agradecimento ao meu grupo de pesquisa, o GENANO, o grupo de nanomedicina e nanotoxicologia da USP. Aqui tem alguns momentos do nosso grupo de pesquisa e aqui uma configuração atual, né, dos nossos pós-docs, doutorandos, mestrandos, né, e também vários alunos de IC que não cabem os nomes todos aqui na página, nossa equipe técnica também está aqui. Então eu gostaria de agradecer. Somos um grupo que trabalha na fronteira, academicamente falando, né? Na fronteira entre nanotecnologia e biotecnologia. Então trabalhamos com nanobiotecnologia aplicada à medicina, na produção em diagnóstico e terapia, na produção de testes rápidos, por exemplo, né? Sempre usando nanotecnologia, e terapias avançadas para doenças inflamatórias, infecciosas, né? E para o câncer, principalmente. Então, se você tiver interesse,
entre em contato conosco, siga-nos na nossa página, sempre tem grandes informações. Se estiver passeando aqui pelo interior de São Paulo, venha tomar um café conosco, conhecer nosso grupo. E trabalhamos também com nanobiotecnologia aplicada no agronegócio. Então desenvolvemos vários sistemas usando nanotecnologia para entrega, né, específica, controlada, para delivery de agroquímicos, de fertilizantes e assim por diante, principalmente dos biológicos agora. Então temos várias linhas de pesquisa de nanotecnologia com biológicos, né? Temos vários projetos, convênios com empresas parceiras aí. Se você quiser trabalhar junto conosco, é só entrar em contato. Aqui está um QR Code aqui para o nosso site, nanomedicina.com.br. Vai ser um prazer conversar com vocês, tá? Deixo aqui 2 minicursos recentes, é só escanear aqui e acessar, tá diretamente no YouTube. Um é utilizando o ChatGPT no apoio à escrita científica, muito parecido com isso que a gente acabou de olhar. E um outro curso que me deixou muito contente de terminar e de disponibilizá-lo no ano passado. Como me preparar para concursos públicos na docência? Há muito tempo eu vivo essa angústia junto com os nossos pós-docs. Eu já supervisionei mais de 70 programas de pós-doc, tem vários pós-docs do nosso grupo hoje, participo dessa angústia, essa etapa de transição, né? Ele não é mais aluno, ele não é também, ainda não tem uma posição de professor, de pesquisador, né? Essa angústia de prestar concursos públicos. Esse curso rápido vai com certeza ajudá-los a ajudá-las. Compartilhe, se você conhece pós-docs que estão prestando concurso, pessoas que estão aí no final do seu doutoramento em todas as áreas, viu? Compartilhe. Aqui tem dicas importantíssimas e práticas do que fazer antes, durante e depois do seu concurso público, tá? Olha um depoimento que legal aqui, ó. Professor, gostaria de agradecer pelas excelentes aulas disponibilizadas online. Há muito tempo vinha tentando sem sucesso passar no concurso para docente. Só no ano passado prestei 13. Bastante. Assisti uma palestra sua sobre como se preparar para as provas e consegui. Acabo de passar para professora numa das maiores universidades do país. Isso me deixou extremamente satisfeito, né? Me sinto muito feliz de poder colaborar dessa forma com os nossos alunos aí, seguidores. Então siga-nos nas nossas redes sociais, estamos muito ativos, pessoal, tanto na parte científica, em nanobiotecnologia, quanto na parte de escrita científica, formação de pesquisadores. Siga-nos, né, nas redes sociais, no LinkedIn, Waltencir Zuccolotto, no Instagram, Professor Zuccolotto, ou no nosso grupo Genano USP. Estamos também no Facebook, no Twitter, no X. Siga-nos, compartilhe esses links aqui para as nossas redes sociais, contamos com vocês. E não posso terminar aqui hoje, esse é o nosso último módulo, sem fazer um agradecimento muito especial a todas as pessoas que estão por trás da câmera, né? Como já mencionei, esse nosso curso de outono é promovido pelo nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos e contamos com uma equipe valiosa, né, de colaboradores. Então, em particular, eu agradeço aqui nossa equipe de bibliotecários que nos ajudam com esse curso, né, na estruturação, nas inscrições, na plataforma de inscrições, na divulgação e assim por diante, né? Entre elas aqui, a Ana Mara, a Graciela, a Brianda, a Lia, a Ana Paula, a Helenise, a Juliana, né? Agradeço também de maneira muito especial ao Júnior, ele está aqui comigo agora, aqui atrás das câmeras, ele que cuida de toda a informática, de toda a transmissão, gravação das aulas, essa interação com vocês. É um parceiro de longa data, né? Meus agradecimentos muito sinceros aqui ao Júnior e ao nosso querido Rui, né? Também ao nosso host aqui, apresentador desse nosso curso, dessas nossas aulas, uma grande figura, né, com quem a gente conta também há muito tempo. Então, os meus mais sinceros agradecimentos a toda essa equipe. Pessoal, desejo muito sucesso a vocês, não só na vida profissional, também na vida pessoal. Lembra que a parte mais importante é sua vida pessoal, sua família, tá? Cuide disso, tá bom? Isso é mais importante. Mas desejo muito sucesso na sua vida profissional também. Tá bom? Foi um grande prazer, contem conosco, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Viram? Espetáculo. É um espetáculo. Realmente este curso, eu me sinto muito lisonjeado em poder colaborar e em ter esta amizade tão próxima, quer com o professor Zuccolotto, quer com o nosso querido António Carlos Júnior, que está aqui, e com todas as nossas queridas profissionais, nossas queridas bibliotecárias aqui do campus de São Carlos, que têm tido um trabalho extraordinário em termos de apoio que têm dado a vocês.
uso da inteligência artificial na escrita de artigos de alto impacto. Último módulo. Saímos da curva para entrar na reta final, então, deste fantástico curso. Boa tarde, professor Zucoloto. Que bom ter você aqui. Que bom, que maravilha esta exposição que o senhor faz de inteligência artificial. Muito obrigado, Rui. Eu que agradeço, né, a você, né, por essa sua gentileza conosco. Inclusive, hoje preciso fazer um elogio à sua gravata discreta. Eu estava vendo a sua camisa de bolinhas, também fica lindíssimo. Pois então você está acompanhando aí, né, a qualidade do curso, né? Então é muito bom contar com você, principalmente de bom humor, como você. A gente está muito bem humorado. Eu não sei se é porque é o último dia de curso, você está cansado. Não, estou muito feliz, estou exuberante. Estamos felizes com a performance do curso, mas há uma tristeza de nos despedirmos desse pessoal agora, né? É uma pena. Que pena. Pessoal, então é um prazer enorme ter vocês conosco nesse último módulo, né? E não só hoje, ao longo desses 4 módulos, né? Desde a semana passada estão conosco firmes e fortes. Então, muito obrigado a todos e a todas vocês que estão aqui conosco, tá bom? Então, de novo, estamos aqui. Eu estou vendo aqui, Rui, um monte de agradecimentos, de elogios. Muito legal, cara. Críticas também, ótimo, né? Ótimo. Que é muito bom para a gente melhorar sempre. Participe conosco, entre aí, coloque sua dúvida, a sua sugestão, seus comentários, né? As suas críticas. São muito bem-vindas. E como a gente já falou nos outros 3 módulos, vamos tentar responder aqui. Certo, Rui? Certo. Vamos fazer o nosso esforço aqui para responder o máximo possível. Bom, mas antes disso, ó. É verdade. Deixa eu interromper você. Já interrompi, né? Eu não preciso pedir autorização. Cara, que mágica é essa, Júnior? Ele está pedindo licença para interromper. Eu hoje estou muito bem educado, sabe? Que eu hoje bom, estou muito civilizado. Alguma coisa. Eu fico extremamente satisfeito com isso. Muito obrigado. Pode continuar assim, dessa maneira. Ok. Tá? Não faz nenhuma... Meu querido, você tem uma surpresa para transmitir a todo o pessoal. Tem uma surpresa muito interessante. Esses 4 módulos ficariam disponíveis até o dia 30 de abril. Estão atendendo a muitos pedidos, vão ficar disponíveis até o final de maio, lá pelo dia 24 de maio, por aí. Então, divulguem, compartilhem. É claro, talvez não seja possível os certificados depois do período estabelecido para inscrição no evento, mas os módulos vão ficar disponíveis, abertos, disponíveis para todos. Compartilhem com seus contatos, com suas redes sociais. Então, até o final de maio, esses 4 módulos vão ficar disponíveis. Aproveitem, tá? Eu acho que isso é uma boa notícia, Rui, né? Muita gente estava pedindo. Agora, claro, tem muita gente que está em horário de trabalho, conseguiu ver um módulo, outro não conseguiu. Agora está um pouco mais confortável, pode ver no final de semana, pode repassar para os seus contatos, é isso que a gente quer, tá bom? Muito bem. Podemos começar então com eu só preciso aqui, né, eu já falei dos elogios. Críticas são muito boas, né? As ácidas, principalmente, são boas também. Mas elogios são melhores, né? Com certeza, tô brincando. Pode colocar seus elogios, suas críticas, mas tem algumas pessoas aqui que colocam de uma forma muito carinhosa. Jaqueline, Cristiane, muito obrigado, viu? É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos lá, senhor Rui Sintra. Vamos lá, estamos professor. À disposição. Você coletou algumas perguntas importantes, aqui algumas dúvidas interessantes. Olha, do Micael. Vamos começar com o Micael. O Micael já fez umas perguntas boas ontem, né? Ele diz que gostaria... Eu pergunto o que é que o senhor acha do I3E. Para a gente que é da área de tecnologia, engenharia elétrica, telecomunicações, ele pergunta o que é que o senhor acha no caso dos trabalhos que são publicados exatamente no I3E? Olha, o I3E, ele é uma instituição de altíssimo respeito, muito importante, principalmente nas áreas de engenharia. E tem também esse braço editorial que traz várias revistas em várias áreas aí, principalmente, como o Micael já falou, área de tecnologia e muito relacionadas com algumas engenharias. Eu só tenho elogios a toda a instituição do I3E, então acho que vale muito a pena olhar para aquilo, inclusive para revistas vinculadas a esse instituto, ao I3E. Tá bom? Carlinho Viana de Souza pergunta como referenciar conteúdo gerado por inteligência artificial em artigos científicos. Como referenciar? Como é que é o nome dele? É Carlinhos. Carlinhos, essa é uma pergunta mais profunda, na verdade, né? Eu estou aqui me perguntando o que é que vai ser gerado pela inteligência artificial que você vai
citar. O que a gente cita são ideias, são avanços até aquele momento que foram desenvolvidos e trazidos para a área por pessoas, por pesquisadores. Essa é uma pergunta muito importante, mas é bem mais profunda do que eu acho que você imaginou, viu, Carlinhos? Essa questão do que informação que uma inteligência artificial como o ChatGPT pode nos reverter a ponto de que eu tenha que citar. Tem que ser visto com muita calma, muita calma. Como eu falei, a gente cita ideias, a gente cita avanços, a gente cita opiniões, principalmente ideias, né? E resultados de outros pesquisadores. O ChatGPT ainda não provê isso, né? Como a gente acabou de ver, né? Na parte de resultados, a gente tem que tomar muito cuidado, isso não se aplica na escrita científica. Mas é uma área que... O que muitas editoras estão solicitando, Carlinhos, é que os autores indiquem qual parte do texto foi gerada inicialmente por uma inteligência artificial, mesmo que você tenha revisado aquilo depois, tá? Então, mas eu acho que isso nem é publicado depois, né? Só para que os editores e a editora possam saber disso. Mas isso não é uma desvantagem? Não, acho que não. É uma desvantagem para quem está a escrever um artigo científico? Não, acho que não. Mas a questão de como citar o ChatGPT, eu vou pensar aqui, uma pergunta ótima, tão boa que eu não sei responder. Porque eu ainda não vejo nenhuma situação, ou pode ter alguma situação muito óbvia que ainda não alcancei aqui na minha mente. Mas se até o final da nossa conversa eu pensar em alguma coisa, alguma situação de uma informação que o ChatGPT gera e que eu citaria, a gente volta a conversar. Mas até agora eu não vejo nada disso, tá bom? Como eu te falei, o ChatGPT não gera informações para que eu cite. Então tem que ser tudo visto com calma. Ele pode trazer informações da área, né, de trabalhos que já foram feitos, até de resultados, tal, mas aí você cita aqueles trabalhos e não a inteligência artificial. Então há uma diferença. Ótima pergunta. Então, vamos continuar nesse nível que o negócio tá bom. Vamos lá, Rui. Tá bom. Perdão. Alzênia Jamal. Vamos lá, Zênia. Posso usar... Você agradeceu todos os nossos participantes desse vasto país onde a gente mora, do nosso planeta onde a gente mora. Você já fez toda essa lição de casa no começo, eu imagino? Olha, do planeta eu não me lembrei, mas já agradeci a todo mundo aqui no chat. Mas do planeta eu não entrei no mérito. Por favor, daqui a pouco você chame os países que alô, estão passeando planeta, conosco. Obrigado, planeta. Não, os países. Alzênia Jamal. Professor, posso usar o GPT Chat para ajustar o meu artigo às normas da ABNT? Boa pergunta, Nossa eu não sei. Nossa Senhora, isto hoje está bonito. Isto hoje está... Eu não sei, eu acho que... Eu não sei se o ChatGPT vai reconhecer as normas. Veja, o ChatGPT, ele tem acesso às informações que são uma coisa para se considerar, né? O ChatGPT, quem tiver aqui... Aliás, eu estava vendo que tem uma pessoa aqui que produziu vários vídeos sobre como interagir com o ChatGPT, um participante aqui, e eu acho fantástico, ele já está divulgando aqui seu trabalho, eu acho que o pessoal pode usar bastante. O ChatGPT tem acesso a informações que são públicas, de domínio público. Então, eu não sei se as normas da BNT têm acesso público, assim, as nossas bibliotecárias podem nos ajudar. Então, talvez o ChatGPT não tenha acesso essas normativas, tá? A nossa equipe aqui no background já vai dar uma conferida aí se essas normas estariam disponíveis, acesso aberto. Se tivessem acesso aberto, talvez o ChatGPT teria acesso, mas não sei. Eu acho que não, acho que é pouco provável, mas vamos ver. Dá um tempinho para a gente trabalhar aqui nos bastidores. Próximo, Rui. Cristiano. Cara, se for nesse nível aqui, nossa, eu tô perdido. Não, vamos lá. Não dá resposta nenhuma, né? Cristiano Conrad. Saudações, professor. Até que ponto pode-se considerar o paper gerado, entre comas, né, por a inteligência artificial, visto que pode-se utilizar as ferramentas da IA para correção e reestruturação? É o que eu falei, foi uma das mensagens importantes que eu tentei passar na aula de hoje. O ChatGPT pode ser que em algumas áreas ou para alguns profissionais, ele gere um conteúdo que o profissional pode rapidamente disponibilizar e utilizar aquilo, certo? Sei lá. Pessoal que trabalha com marketing digital ou preparação de cursos, eu não sei. Na escrita científica, não. Nesse momento, certo? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Mas nesse momento é impossível
E seria muito imprudente usar o que o ChatGPT nos retorna diretamente. Então, o que a gente vai usar? Partes do texto, claro, resultados, discussão, não dá para usar ainda no ChatGPT, da maneira como ele gera. A gente pode usar textos ali na introdução, ou mesmo num abstract, como vocês viram na aula de hoje, mas desde que passe pela nossa análise, desde que passe pelo nosso crivo. Você agora sabe o que é um bom artigo, uma estrutura de uma boa das sessões de um artigo científico, tem que passar por essa nossa análise. Tá? Agora, muita gente também tem utilizado o ChatGPT como um revisor de texto, e eu acho que funciona bem. Fiz alguns testes, né, e gostei, eu acho que ajuda. Em alguns casos pode ajudar mais do que outros, tá? Mas sempre deixe claro, né, que é um texto científico, coloca essas palavras, um texto científico, texto para publicação numa revista científica, porque isso ajuda a máquina a direcionar, olhar aquela estrutura, aquele gênero da escrita científica. Mas você está certo. A gente pode usar sim para fazer revisão de texto. Vamos lá, Rui. Entretanto, a Ana Mar, que é a nossa voz do além, diz que já tem a resposta no chat com relação às normas ABNT. Que maravilha, essa equipe é fantástica. Não, esta equipe é... A maioria da equipe. Né? É, a maioria, exatamente. Rafael Meireles, boa tarde, professor. Boa tarde, Rafael. Qual a utilidade ou problema na utilização de ferramentas como SciSpace na revisão de literatura ou revisões sistemáticas? Eu não conheço, não posso opinar. Preciso ver caso a caso, eu não sei. Há vários softwares, há várias ferramentas para revisões sistemáticas. Para revisão bibliográfica é muito mais simples, você precisa de uma boa base de dados e tudo mais. Para revisão sistemática, há algumas metodologias que usam algumas ferramentas, algumas dessas ferramentas são alguns softwares específicos, dependendo da área. Eu não conheço, então eu preciso ver com calma, não sei te responder. Eu acho que, pelo que eu ouvi falar já alguns comentários, eu acho que são úteis, mas eu não tenho uma opinião expressa porque eu nunca utilizei. Ótimo. Mais uma que eu já... Se alguém do aqui. nosso chat já utilizou, coloque sua opinião aqui para o nosso colega, né, para que a gente possa responder. Muito bem. Agora temos, já que nós fizemos uma abordagem ao planeta, temos aqui uma pergunta enviada por Mensagens do Século XXI. Eu estou adorando este final de curso. Quais são os requisitos para criar um periódico? Para criar um periódico, olha que maravilha. Nossa, isso veja. hoje está... Não, mas veja, um periódico pode ser criado, a princípio, por qualquer pessoa, desde que tenha legalizado uma empresa, né, no claro. seu país, que preveja que ele pode emitir uma revista científica, né, ser ali o curador de uma revista científica. Ela está perguntando sobre requisitos. Quais são os requisitos? O que é preciso, então, para criar? Legalmente falando, eu não sei, mas eticamente ou moralmente falando, é importante que você conheça a área, conheça a parte científica, a parte acadêmica, né, que vai ser abordada por essa sua revista, e também conheça aspectos editoriais, certo? Esses são requisitos, digamos, profissionais ou requisitos morais para que você entre e atue nessa área aí de editoração, administração de editoras e tudo mais, para criar essa sua revista. Se há requisitos legais para instituir revistas em determinados países, precisa de algum requisito, algum grana, background. Né? E grana. Também esse é outro aspecto. Não é mas barato. pode variar muito essa questão de financiamento, Rui. Pode ser barato, Rui, dependendo da revista que você cria, que você institui, pode ser que você precise de uma equipe menor ou de uma equipe maior, ou que você faça todo o trabalho, né, que os editores aqui das revistas brasileiras estão muito acostumados a fazer quase todo o trabalho, né, administrativo, editorial e tudo mais. Então depende do número, do volume de trabalho que você está disposto a assumir. Tá? Então não sei se a parte financeira é tão limitante assim, Rui, mas o mais importante é você conhecer a área,
a parte científica e conhecer também os aspectos editoriais. Isso é muito importante. Mas isso tem que ser um conhecimento profundo, não é? Claro, pois não é simples, não é uma coisa né? simples, né? Você vai competir com grandes editoras e tudo mais, ou revistas instituídas há muito tempo. Mas se você tem esse interesse, eu acho muito legal, né? Converse com editores de revistas nacionais, geralmente essas revistas estão vinculadas a institutos de ciência e tecnologia, as universidades, sejam públicas ou privadas. Converse com um editor de uma revista nacional da sua área, pergunte sobre os aspectos administrativos, financeiros, mas é muito legal, eu acho que até é bastante louvável essa iniciativa. Muito bem, temos o José Raimundo Cássio, ele é graduando em Filosofia. Ótimo, e ele pergunta, fantástico. O uso do ChatGPT enfraquece a atuação do pesquisador, mesmo com o uso moderado? Não vejo como, José Raimundo, não vejo como. Claro, cada caso é um caso. Pode ser que o pesquisador adquira uma dependência tão grande do ChatGPT que ele perca a capacidade de ter ideias, de avançar por si próprio. Isso pode ser um problema em determinado momento, mas não só para a escrita científica, claro. Isso pode ser um problema em várias áreas profissionais. Tá? Mas não vejo, assim, tirando essas exceções, né? Não vejo, não. Eu acho que é uma ferramenta e, como tal, a gente tem que usar ocasiões especiais que podem nos ajudar a resolver problemas específicos. Tá? A Kelly Dantas, se eu uso o ChatGPT, devo considerá-lo... Nós já falámos, você já abordou isso um pouquinho atrás, mas ela pergunta, se eu usar o ChatGPT, posso considerá-lo como coautor? Isso, inclusive, eu mencionei, Kelly, na nossa aula, né? No começo do ano passado, de 2023, houve aí uma grande discussão no meio acadêmico, porque um artigo científico foi publicado listando o ChatGPT como coautor, né? O ChatGPT havia sido lançado no final de 2022, me corrija se eu estiver equivocado, e logo no começo de 2023 a gente teve isso. Eu não sei se foi, inclusive, uma provocação do outro autor desse artigo ou não, para suscitar essa discussão, mas foi o que me motivou, inclusive, a analisar um pouco e trazer essa parte para o nosso curso de inteligência artificial. Veja, ainda há muita discussão. Há muita discussão que vai vir ainda sobre esses aspectos éticos, né, de atribuição de autoria a essa máquina, a essa inteligência artificial. Eu, no momento, eu vejo como uma ferramenta e não como um autor. Então, nesse momento, opinião minha, não listaria o ChatGPT em nenhum aspecto, em nenhuma circunstância como coautor de um trabalho meu. Nem como referência à ferramenta utilizada? Sim, como referência você pode colocar, sem dúvida. Né? Parte do texto foi otimizada pelo ChatGPT, a ferramenta tal, isso pode até aparecer lá nos agradecimentos, talvez, né? Mas aí é muito diferente dessa questão de atribuição de autoria, tá? Muito distintas, são situações diferentes. Professor Zucoloto, agora eu pedi ao senhor para continuar daí, para ver se o senhor trabalha um pouquinho, não é? Senão a carga fica toda para o meu lado. Com certeza. Nós? Muito bem. O Lex estava perguntando aqui sobre a questão de se o texto gerado no ChatGPT, ele é passível de plágio, né, de texto. Como eu mencionei. A princípio, não. Pelo que eu entendo, eu não sou especialista em inteligência artificial ou no algoritmo por trás da máquina, nem de longe, tá? Mas pelo que eu entendo, ou pelo que os especialistas, eu vejo dos especialistas, o ChatGPT é diferente do Google, que vai buscar frases ou expressões, por exemplo, parecidas com aquilo que você está buscando. Então, a princípio, não é para ter tantos problemas de plágio com o texto do ChatGPT, mas não custa nada, é muito rápido. No final, você já revisou aquele texto amplamente depois que foi gerado pela máquina. Passa no identificador de plágio, né? Não custa nada. Ontem a gente mostrou aqui algumas ferramentas de identificação de plágio. O Júnior vai colocar aqui na tela de novo para lembrar os que não estavam aqui conosco ontem, né? Há ferramentas disponíveis para identificar plágio de texto gratuitas, outras que são pagas, mas não custa nada. Então, vale a pena passar num detector de plágio, sim, sem dúvida, tá bom? Aqui tem uma pergunta. Já está na tela, professor. Isso é uma maravilha. Já está na tela. É muito rápido. Eu não consigo acompanhar essa rapidez. É da idade, isso é da idade. Eu estou falando do Júnior, obviamente. Está falando do Júnior. A PlayIt estava perguntando, né? Utilização de termos em latim nos textos científicos, principalmente nas áreas jurídicas. Claro, eu não sei o nome da pessoa, mas o link aqui é com PlayIt. Sem dúvida, por que não? Claro.
né? Termos em latim, abreviações, tudo isso é factível e aparece nesse gênero da escrita científica, mas o que a gente tem que ter é o nosso bom senso, né? Numa sentença, a quantidade de termos em latim, né? Que vão aparecer um em seguida do outro. Então, com bom senso, lógico, faz parte do texto científico, viu? A Lívia tinha uma outra pergunta muito interessante também, né? Pelo que eu entendi, se dois pesquisadores ou dois usuários aí do ChatGPT colocarem o mesmo input, será que as respostas são iguais? Você pode ter essa coincidência de texto? Faça esse teste, Lívia, mas eu acredito que não, viu? Não. Faça esse teste, mas eu acho que é muito pouco provável, tá? Mas é uma ótima pergunta aqui, certo? A do Rafael estava me perguntando sobre a utilização do ChatGPT para análise e revisão de texto. Vale a pena, sim, eu acho que vale a pena, mas nada ainda na nossa, aqui em escrita científica, a última análise é bom que seja do autor, do cientista, tá? Então só fique atento com isso. Por enquanto, futuro a gente não sabe. O Bruno também estava perguntando sobre gerar imagens por inteligência artificial. Há um monte de inteligência, de ferramentas de inteligência artificial para geração de imagens. E isso, para algumas áreas como as nossas, por exemplo, Bruno, é muito bom, né? Já fizemos vários desses testes, meus alunos, meus pós-docs, meus pós-graduandos usam essas ferramentas. Eu lembro de um nome, por favor, alguém me corrija aqui se eu estiver enganado, mas é uma dessas que começou junto com o ChatGPT, acho que é o DALL-E, D-A-L-L-E, né? Se eu estiver equivocado aqui, alguém me lembre. Mas é ótimo, você coloca um texto lá, gerar a imagem de uma imagem em alta definição, texturizada de uma célula na qual esteja sendo incorporada uma nanopartícula, liberando um fármaco ou algo do tipo, e ele vai gerando, e você vai pedindo modificações. Muito, muito interessante, muito legal, e cobre uma parte do nosso trabalho, que era gerar essas imagens, que dava muito trabalho, a gente tinha que contratar, ainda, claro, nada, não estou dizendo para não contratar escritórios de design gráfico para fazer isso, claro que não, mas o ChatGPT está ajudando bastante, tá bom? Que mais? Muito bem. O Guilherme também tinha uma mesma pergunta, ChatGPT para revisão gramatical, já respondemos. Tem mais alguma que apareceu aí, Rui? De pergunta, é? Posso entrar? Temos aqui o Lembra Antônio a pergunta Carlos. sobre a BNT? As meninas procuraram. É a Se o senhor resposta, for abrindo é a resposta à imagens. BNT, não é? Isso. É a resposta da BNT. Isso. Tem como colocar no telão? Vou baixar as imagens aqui. Enquanto isso, dá para o professor ir conversando Tá. com elas. Que maravilha, que Eu maravilha. adoro, eu Então, adoro. obrigado às meninas aí, eu não sei quais delas que já correram atrás desse. Como é bom estar bem assessorado. Nossa, não. Cara, isso me traz um alívio. Eu porque, também, veja, porque não, veja. cara, não, sabe o que é? Uma equipe dessa dispensa ter o dispensa professor aqui, qualquer tá coisa. entendendo? Não, então, mas do meu lado. Do seu lado não tem ninguém. Não, na minha frente, Você do tá meu com- ponto de vista, né, miúdo. contando com o seu assessoramento, você não sabe miopia. a tranquilidade que me dá. Professor, está na tela. A tranquilidade que me dá contar com essa equipe aqui. Olha que legal, né? está bem na tela aqui. Maravilha, então Olha vamos aí, lá. olha aí. Então, olha aqui, pessoal, ó, acho que foi uma pergunta feita aqui no chat GPT. Isso. Você poderia ter feito isso, mas você vê a diferença da equipe, porque você Claro, poderia ter feito isso claro, rapidamente, mas não claro. fez. Não Então, fiz. o input foi... a pergunta deve ser referida se você pode nos ajudar com a formatação na BNT. O Isso. ChatGPT respondeu, claro, posso ajudar com isso. Para criar uma referência na BNT, preciso de mais informações sobre o tipo de fonte que você gostaria de... Por exemplo, é um livro? E Livro. aí, né, foi ela colocado põe um livro. Isso. Para referenciar um livro, essa é a resposta do ChatGPT. Para Olha só. referenciar um livro, no estilo você precisará de seguintes informações. Sobrenome do autor, iniciais, título, papá. Aqui está um exemplo, dá até o exemplo aqui, bonitinho e tal. Então, está Muito respondida legal, a pergunta. Muito legal. Né? Muito legal. Pode ajudar, sim, Muito sem legal. dúvida alguma. Obrigado, Júnior. Muito pelo obrigado à input. equipe que nos está assessorando, que está... Assessorando, não. A equipe que é da organização, não é? Claro. Muito obrigado a todo Deixa eu mundo. responder aqui para o Ferdinando. Sim, por favor. Se eu já usei, o Ferdinando está nos perguntando se eu já usei o Scopus AI, uma inteligência artificial da Scopus aqui para verificar o estado da arte. E ele está disponível no Café Cap. Café Cap, isso. É. Caps. Nunca usei, Ferdinando, nunca usei. Tá? Não sei opinar porque não usei, não conheço, tá bom? Mas para usar o estado, para acessar o estado da arte, eu gosto da nossa boa e velha revisão bibliográfica, uma boa base de dados. Mas pode ser que essa ferramenta seja muito útil, não conheço. Né? Vamos dar uma analisada agora. Fala, Rui. Tamires Fernandes. Tamires, vamos lá. É uma questão paralela à inteligência artificial, que ela diz quais são as dicas
que o professor daria para melhorar na escrita? Muitas das vezes não flui normalmente. E ela dá uma risadinha, não é? Olha, Tamires, se você senta na frente do computador para escrever um artigo, ou um relatório que seja, mas no caso aqui, para não perder o nosso contexto, para escrever um artigo científico, e não sai, dá aquele branco, passa horas sem fazer nada, escreve, né, um parágrafo, joga fora. Parabéns, você é absolutamente normal, porque isso acontece com todos nós, inclusive comigo. Pode ser que há exceções, né, de pessoas que escrevam ali, mas isso acontece com todos nós. O importante é não desanimar. Claro, conhecendo bem da parte científica, do estado da arte, sabendo, se for escrever em inglês, né? Se você for escrever para uma revista internacional, a parte do inglês e a parte da escrita científica, conhecer o gênero, e é isso que a gente está fazendo nesses 4 módulos. Tudo fica menos trabalhoso, mas precisa de um pouquinho de paciência, isso vem com o tempo, Tamires, tá? Mas não se iluda de que alguém senta aqui hoje, amanhã está o artigo pronto. Pode até ser, não estou dizendo que não existe alguma situação como essa, muitíssimo pouco provável, né? Mas você é uma pessoa absolutamente normal, como todas nós. Né? E eu falo por mim também. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Era isso que eu lhe ia perguntar. Com se certeza. Realmente tinha acontecido com você, esses brancos, esses... Lógico. Isso depende de vários fatores, não só... Tem dia que você está mais bem-humorado, mais inspirado ou mais inspirada. Por que não? Isso acontece. Muito certo? Bem. O Cristiano Conrad. Quais os parâmetros que os editores utilizam para argumentar que o paper ou parte do texto foi gerado por IA, visto que pode ser utilizada para correção e reestruturação do texto, não é? Qual que é o começo da pergunta? Quais os parâmetros que os editores utilizam para um argumento que o paper ou parte do texto foi gerado pela inteligência? Não, os editores pedem que você informe. Eu não sei se por alguma precaução, por alguma análise, eu não sei direito os motivos, mas há algumas, principalmente no início dessa discussão toda, agora também eu nem sei se isso já está muito mais calmo, que você informasse qual parte do texto foram geradas e inicialmente pela inteligência artificial. Mas não tem parâmetro. Mas, professor, deixa eu complementando esta pergunta, mas tem algum risco de quando se informa que parte do não texto... Não é para ter. Tem algum risco de penalização? Não é para ter. Não é para ter, não é? Não é para ter. Num fair game aqui, se as editoras estão solicitando esse tipo de informação, nós, na melhor das boas vontades, vamos informar. Não é para... Seria muito... Seria muito estranho que as editoras usassem isso contra o artigo científico, contra a aprovação do artigo, contra o aceite do artigo. Sim. Acho que é muito pouco provável disso acontecer, Rui. Não é para ser assim, não. Tá? Mas é uma dúvida importante, procede. André Visoto, o senhor pode dar a sua contribuição sobre usar o ChatGPT para tradução dos artigos? Tem muita gente que usa para tradução de texto, não do artigo, da tradução do texto que depois você vai submeter. Vale a pena, eu acho, sem dúvida, mas, de novo, depois que o texto for gerado, chegou na sua mão, você vai analisar aquilo do ponto de vista agora científico, do gênero textual da escrita científica, vai modificar bastante aquilo, sem dúvida alguma, mas para uma primeira tradução eu acho que é válido. Certo? Essa é a minha opinião, essa é o que eu tenho visto até agora com esses experimentos aí de pedir, de solicitar a inteligência artificial para fazer essa tradução, tá? Não tem como dispensar o seu input depois, a sua análise, a sua revisão, tá bom? O Filipe Garcia fala o seguinte, professor, atualmente existe uma discussão sobre uma regulamentação sobre o uso da inteligência artificial, mesmo que a discussão esteja ligada sobre o uso pontual. Ele pergunta qual o impacto da regulamentação para a escrita científica. Não vi nada de regulamentação ainda para a escrita científica, então realmente eu não tenho ideia se teremos alguma regulamentação ou não. Provavelmente teremos, né? Veja, estamos muito no começo dessa história toda, né? Tudo é muito novo. Há um tempo natural em que você vai ter vários fóruns de discussão profissionais, nesse nosso caso específico, acadêmicos, éticos, né? E isso é que vai lançar as bases para possíveis regulamentações, né? Processos regulatórios no futuro. Mas no momento eu desconheço, tá?
Então, não sei se a gente já tem, provavelmente não, mas no futuro talvez, né? Pode ter sim, sempre pensando no melhor uso dessa ferramenta, claro, né? Provavelmente talvez tenhamos algum tipo de regulamentação. Sim. A Denise Ribeiro, ela pergunta se você acha imprescindível o uso do ChatGPT no futuro. É difícil falar. É difícil ver o caminho, né? Mas veja, a julgar... É Denise? Quem que é? Denise. A julgar pela velocidade dos acontecimentos, pela velocidade aí das novidades, do aparecimento das novidades, eu acho que a gente vai... É difícil usar a palavra imprescindível, mas a gente vai usar bastante, sem dúvida, tá? Wilson Gomes de Medeiros, ele pergunta quais outros chats de inteligência artificial o professor indicaria. Por exemplo, o senhor já utilizou ou já usou o Copilot do Windows? Como ele chama? É Wilson. Wilson e a todos que estão conosco. Eu não recomendo nenhum porque não cabe a mim aqui. Eu não tenho tempo, não tive tempo de analisar todos para fazer. Eu só consigo mencionar a minha experiência com o ChatGPT, justamente por causa dessa discussão acalorada no começo do ano passado na interface do ChatGPT com a escrita científica, com a escrita de artigos. Então foi isso que eu focalizei o meu trabalho. Há uma infinidade de outras ferramentas que eu não conheço, não consigo opinar, tá bom? Eu, antes de passar à próxima pergunta, eu não resisto ao comentário do Francisco César Dias. Vamos lá. Agradecido ao professor Zucoloto e ao Rui, pessoas extremamente profissionais. Sou Unesp e minha filha está sendo Unicamp. Olha que maravilha. Abraço a todos e agora rumo ao Nobel. Deus te ouça, por que não? Oh, por amor de Deus, vamos lá em frente. A Liliane, canal... Você viu que o Nobel vai para a Unesp ou para a Unicamp, né? É, a gente fica... Pois espero que a USP esteja nessa disputa também. Também acho. E todas as outras universidades do país. Né? A Liliane, canal Sandeco, funciona mesmo para revisão? Esse eu não conheço. O Sandeco, pelo que eu estou vendo aqui, é esse professor, essa pessoa de lá de Goiás, se não me engano, que tem uma série de vídeos sobre como utilizar o ChatGPT em várias instâncias. Ele está fazendo o anúncio desses vídeos dele aqui. Então não faz parte do curso, tá bom? Mas então tem que verificar aí nessa sugestão que ele colocou. Não conheço. Não... O Cristiano da Silva, Cristiano Honorato. Toma atenção, professor Zucoloto. Olha o que ele coloca. Supondo que o meu trabalho fale a respeito da influência de A em B em um cenário C, é interessante separar para cada A, B, C um subtítulo e explicar separado ou realizar uma estrutura única? Depende. Se ele está falando dessa subdivisão na seção de resultados, discussão, eu acho que vale essa subdivisão lá dentro. Vale sim. Eu acho que fica mais claro, mais dividido, bonitinho. Né? O aspecto de A e B e depois a influência de um sobre o outro. Eu acho que sim. Tá? Mas preciso ver com mais calma. Não dá para... Cada caso é um caso. Né? Não dá para... Mas, a grosso modo, eu acho que essa subdivisão é saudável, é benéfica para o artigo, tá bom? Pode continuar agora aí, professor. Eu não tenho, eu vou ler da minha tela aqui. Não tem. As minhas acabaram todas aqui. Como acabaram? Não, porque veja, quando a gente vem para o ar, eu começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar aqui respondendo... A sua produtividade está muito baixa. Ou eu respondo perguntas, ou eu coleto as perguntas. Não, é muito baixa. O senhor foi contratado para coletar as perguntas. Por amor de Deus, você está com uma produtividade horrorosa, por amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Frank Naldo, né? Ele é da URGS. Sim, da URGS. Né? Isso. Ele está perguntando aqui, como a inteligência artificial na escrita de artigos científicos impacta a credibilidade e percepção acadêmica sobre autoria e originalidade? Veja, essa questão de credibilidade, Frank Naldo, isso tem a ver com os aspectos éticos de boa prática, de boas condutas em pesquisa científica. Tem mais a ver com a pessoa que está usando. Então, quer dizer, desde que seja feita
essa consulta, usando esse ChatGPT como uma ferramenta, e você faz as modificações adequadas, faz a sua revisão, eu acho que isso não influencia, não impacta em nada a credibilidade. Os resultados são seus, os avanços que você está trazendo são frutos de um trabalho de pesquisa sério e ético que você fez lá atrás. Você está usando uma ferramenta para te ajudar a combinar palavras, mas que ainda passou pela sua análise depois. Então, eu acho que, a princípio, não é para impactar nada. Claro, pode ter gente que vai usar de maneira inadequada? Pode, mas veja, não é para ser a regra, né? Aqui muita gente a perguntar se o professor conhece vários sites, por exemplo, o site 0GPT, feito para identificar. Eu acho que você não conheço, não me conheço de nomes, alguns, vários desses que estão aqui, mas eu não posso emitir opiniões aqui nesse nosso contexto, desse nosso curso. Não posso, tá bom? Porque realmente não conheço a fundo a ponto de poder emitir essas opiniões. Tá? A pergunta da Fabiana, selecionei aqui a pergunta da Fabiana Sasaki. Ela pergunta o seguinte: podemos usar inteligência artificial para fazer graphical abstract? Como referenciar esses gráficos? Pode. Como eu mencionei, deixa eu só, Rui, pega essa pergunta aqui da Roberta, dizendo que eu vou responder já, porque é muito boa a sua pergunta. Não, deixa que eu fique aqui com a pergunta da Fabiana. Pode avançar com a da Roberta. Não, então vamos antes que passe da Roberta. A Roberta fez um comentário de que o ChatGPT está desatualizado com relação a essa questão das normas ABNT que nós colocamos na tela. Pode ser, Roberta, que seja. O ChatGPT tinha um banco de dados que ia até 2021, não sei se isso já avançou. Então pode ser que se alguma coisa depois de 2021, o ChatGPT ainda não tenha tido acesso. Então pode ser por isso, tá? Retorna a pergunta. Fabiana perguntando sobre utilização de inteligência artificial para gerar gráfico abstract. Sim, como qualquer outra figura. E como é que ela referencia esse gráfico? Ela pode mencionar nos agradecimentos, por exemplo, que o Graphical Abstract foi elaborado com auxílio de tal ferramenta, sem problema algum. Né? É muito legal para produzir essas imagens, essas figuras, vale a pena. E para Graphical Abstracts cai como uma luva. Tá? Faça o teste, não há problema nenhum. Tá? A princípio, né, que você faça esse teste. Temos aqui uma atualização aqui da nossa equipe de... Cara, mas não deu nem da organização. Minuto. Que rapidez. A Ana Paula ficou conversando com ele. A Ana Paula está conversando com ele. Vamos ver aqui, vamos ver aqui e mostrar para os nossos queridos participantes. Vai vendo aí que eu vou buscar outras perguntas importantes. Ainda não fez isso? Por amor de Deus. Boa tarde, professor. Sou estudante de graduação. Não, eu tenho aqui uma do Foco Estudo. Posso avançar com esta? Não, deixa eu responder a Carla Lopes aqui, né, tá bom, então. do Mato Grosso do Sul, Ponta então Porã. Vamos lá. Né, um abraço aí a todos, nossos colegas. Se tem mais alguns cursos sobre artigos e monografias. Artigos, sim. Lembre, né, no nosso site, onde tem um curso completo já, com perguntas e tudo mais, zucoescrita.com, lá você pode achar tudo que você precisa, viu? O que mais? Eu tenho aqui do Foco Estudo. Diz que tem uma dúvida que não é referente à inteligência artificial. Sim, por favor. Ele diz assim: eu, quando finalizo um trabalho e envio para revistas ou outros meios de publicação, eu tenho que ter reconhecido esse trabalho em cartório para evitar fraudes? Pergunta dele. Não. Não precisa? Não. Se foi feito dentro... Eu estou entendendo que é um trabalho científico, acadêmico, feito dentro de uma instituição de ciência e tecnologia. Sim, claro. Uma universidade, estudo de pesquisa. Não se aplica. Tá? Pode ser que algum caso específico, mas não lembro, nunca vi nenhuma situação de registro em cartório. Não conheço, desconheço, tá bom? Mas não precisa. Ele deve estar pensando na segurança de... direitos autorais. Mas isso não precisa de cartório. Não precisa, não. Não, isso a editora te garante. Né? Quer dizer, você assinou ali um copyright transfer, aqueles direitos foram para a editora, mas aquele trabalho está atribuído a você através da publicação. Exatamente. Né? Então, quer dizer... O António Caba, não seria plágio apropriar-se de qualquer frase ou qualquer escrito gerado pelo GPT, já que a máquina retira em algum lugar sem referências? Então, é que tá. A máquina não retira, a máquina vai fazendo essa combinação de palavras que vão surgindo uma atrás da outra. Para cada palavra que a máquina vai colocar ali, ela vai estar calculando probabilidades enormes de qual a probabilidade da próxima palavra aparecer. A princípio não é para ser frases já utilizadas, mas de novo, não custa nada. Para resolver isso, você faz uma análise num detector de plágio, mas não é para ter problema, viu?
Pode seguir por aí, se quiser, né? Se tiver como. Eu tenho, claro, estou aqui trabalhando. Então vá, não perca tempo, por amor de Deus. Existe uma ferramenta, o Denilson está perguntando, existe uma ferramenta que identifique o uso de inteligência artificial em um artigo, no caso de ser um revisor? Olha, eu ouvi, principalmente no começo do ano passado, várias universidades desenvolvendo ferramentas para identificação de textos gerados por inteligência artificial. Não sei como está hoje e desconheço se alguma editora usa isso de modo semelhante ao identificador de plágio, né, que as editoras todas usam, né, na etapa de submissão. Então, desconheço se as editoras utilizam esse tipo, se existe, que existe, com certeza. Quer dizer, com quase toda certeza. Mas desconheço se as editoras usam isso. Acredito que não. Né? Acho que não é um grande problema para as editoras esse uso de inteligência artificial. Veja, não dá para barrar. Certo? Essa é uma ferramenta que chegou, nós estamos utilizando, vai ser utilizada. Ainda nós estamos no começo, essa área está engatinhando. Então, quer dizer, impedir que se use isso é impossível. Né? Nós temos que aprender a usar isso da melhor forma possível. Né? Mas não acho que não há essas ferramentas, não. Tá bom? Muito bem. Antes de passar à nossa próxima questão, aqui só um sublinhado do Nelson Bila Daniel, que diz assim... Vamos lá, Nelson. Não, é só um comentário curto. Estou em Moçambique, estou adorando vocês. Nós também estamos aqui adorando todos vocês, todas vocês conosco. Que bom. Leda Rosa Van Nós Bodgraven. estamos em São Carlos, não em Moçambique, mas estamos da mesma forma muito satisfeitos com todos vocês. Leda Rosa Van Bodgraven. Se você colocar dados da sua pesquisa para solicitar ao ChatGPT, que organiza o texto, você não correrá o risco dos seus dados serem disponibilizados na web para outros pesquisadores. Esse é outro ponto muito importante. Então, sempre vale muito a pena. A princípio, não. Né? Pelo que eu ouço dos especialistas, lembrando que eu não sou especialista no algoritmo, na ferramenta, não sou da área de computação, nem de AI, muito menos. Pelo que eu ouço, há o controle ali da empresa, né? Mas tudo pode acontecer. Então, cuidado, né? Não custa nada. Né? Cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, certo? Certo. Então, a nossa voz do além, que queria acrescentar mais qualquer coisa, desculpe. Não, então, cuidado no que você vai disponibilizar ali, vai ficar na plataforma. Mas, usando da maneira como a gente colocou na aula de hoje, veja, é o contrário, você que vai utilizar o que é gerado e as partes específicas dos seus resultados, você que vai colocar como input ali, como input não, na revisão do texto, tá? Então acho que não cria grandes problemas. Tá Ana Mara, a nossa voz do além, ela descreve o seguinte: a imagem que o António Carlos Júnior mostrou é um bom exemplo que o chat errou e quando o interrogamos ele fez a correção. Ou seja, ele não pode ser a única ferramenta e nem sempre é atualizado. Uma observação da Ana Mara. Falou Ana Mara, está falado. Está falado. Você viu, Rui, que até a inteligência artificial reconhece que erra às vezes. Então, você podia aprender um pouquinho com essa parte. Né? Não. Está aqui. Está aqui. Está aqui um exemplo que a Ana Mara deu. Portanto, está aí a justificativa. Tá? O que você tinha dito, professor? Desculpa. Estou dizendo que a Luciene está falando aqui. Como ficou simples escrever artigo científico de alto impacto. Voltarei a escrever. Estou no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Olha, você está num lugar maravilhoso, um dos lugares mais bonitos da Terra, imagino. E que bom, é isso que a gente quer, viu, Luciene? Essa frase acho que resume tudo. Pelo que eu estou entendendo, você já tinha desistido, desanimado, vai voltar a escrever artigos científicos, o que subentende que você vai voltar para o mundo acadêmico, voltar a fazer pesquisa, ou eventualmente voltar a fazer pós-graduação, avançar na sua formação. É isso que essa é a ideia inicial, o que está na base de todo esse nosso curso é esse incentivo. Obrigado pelo seu depoimento, que a gente quer realmente esse incentivo para vocês. Né? Obrigado, fiquei muito contente. Legal, pode seguir, professor. Vamos ver. É que a tela corre aqui muito rápido. Não é? Nossa Senhora. Ou é você que é lento mais a rodar a tela, né? Por isso é que não encontra. O pessoal é muito rápido. Ixi. Muito bem. Os dados inseridos nas... Você já respondeu ao Denilson Magalhães?
não sei o que ele pergunta. Ele diz que os dados inseridos nas solicitações do ChatGPT passam a fazer parte da base de dados? A pergunta que ele faz. Não sei. Provavelmente sim, né? Mas eu não sei. Como é uma inteligência que vai acumulando experiências ali, né? Aprendizado de máquina, talvez, tá? Então... A Gisela Supo, usando o ChatGPT para estruturar inicialmente algumas secções e depois fazendo as adequações necessárias, asseguro que ele se torna autoral? Sim, sim. Sem dúvida. O ChatGPT não é para competir com autores. O ChatGPT foi criado para trazer essa combinação de palavras, nesse caso específico da escrita científica, né? Então, não vai competir por autoria, nesse caso, sendo bem utilizado, tá? Então, não precisa ter essa preocupação, a princípio, tá? Olha aqui o Tiago. O Tiago pergunta assim, o ChatGPT pode nos plagiar como pesquisadores? Agora foi. Olha, não sei. Talvez no futuro. Não sei. Haja esse risco? Tudo pode acontecer, Rui, né? mas a gente não tem como adivinhar, né? Como é que essas coisas vão... Tudo pode ser usado para o bem ou para situações não muito boas, né? Depende do uso de quem vai fazer, quem está por trás daquela máquina, quem vai usar aquilo como uma ferramenta para o bem ou... Sei lá, é complicadíssimo. Não dá para fazer essa análise aqui, mas o que a gente tem que fazer é usar no que a gente pode, tomando os cuidados devidos nesse momento. Os cuidados são aqueles principais que a gente expôs na aula de hoje. Agora eu vou aqui. Agora esta pergunta é que me deixou babado. Agora sim. Ana Cristina de Jesus. Vamos lá, Ana Cristina. Professor Zucoloto, como é que o senhor consegue conciliar a sua vida pessoal com a académica? Graças à minha família, minha esposa, minhas filhas, que entendem muito bem meu trabalho, que me apoiam totalmente em casa, né? Que então, eu tenho um suporte muito grande e isso é uma coisa fantástica. Obrigado pela oportunidade de agradecer aqui minha esposa Denise e minhas filhas, né? Então eu tenho, e também toda a minha família. Esse suporte é fundamental na vida de qualquer profissional, né? E também no campo profissional eu tenho a felicidade, a graça de ser muito bem assessorado por equipes no meu laboratório. Por mim. Aqui na nossa portal da escrita científica da USP de São Carlos, por esse cidadão fantástico que está aqui, que é o Rui. Então, sem apoio, sem esse suporte é muito difícil, né? Mas ótima pergunta. Mas eu já vi você bastante preocupado e bastante tenso em determinados momentos durante as suas pesquisas, mesmo em laboratório. Claro, porque dificuldades ali, né, pessoais, profissionais, todo mundo passa, lógico. Né? E isso tem influência depois influencia influencia campo tudo. pessoal. Isso é uma área que a gente entra em, não é o caso aqui hoje, mas que a gente a organização da vida acadêmica, né, ou da vida profissional de maneira mais ampla, né? Há vários aspectos. Os aspectos pessoais não podem ser deixados de lado, porque somos pessoas ali no trabalho também. Tudo isso veja, a gente vai aprendendo com o tempo, a experiência vem com o tempo, né? A tranquilidade dos trabalhos, mas uma equipe no trabalho que te dá apoio e que você também tem que zelar muito por essa equipe, e uma família que também te dá apoio é fundamental. Por que não? Claro que é, tá bom? Então, pense nisso. Alice Guimarães, o ChatGPT acessa artigos de bases de dados pagas, mas foram ilegalmente disponibilizados por alguém online. Não sei te responder. Você hoje não sabe responder a nada. Essas perguntas são muito difíceis. Como é que eu vou saber se o ChatGPT acessa as bases ilegais? Eu não tenho como responder isso. Não tenho. O Renan. O professor aceita convite para palestrar no grupo de estudos da minha universidade online? Eu tenho viajado muito em todo o país, fora do país, ministrando várias palestras, cursos, minicursos na minha área de atuação e também escrita científica. Claro. Então, inclusive esses meses aqui e hoje, essas semanas, tenho recebido muitos convites, como tem acontecido, né? Graças a Deus, nos últimos anos tenho viajado bastante. Pode fazer o convite, se for possível, vai ser um prazer, tá bom? Enaneri, o ChatGPT pode ser um bom auxiliador no ensino dos géneros textuais académicos aos que ainda estão iniciando nesta vida de pesquisa? Eu acho que sim. Depende de como você usar essa ferramenta, formatar para essa função didática específica, pode te ajudar com conteúdo didático, alguma coisa desse tipo. Eu acho que sim, tá? Eu acho que é válido. Vale a pena tentar. Quer continuar aí?
A Carolina está perguntando, existem iniciativas sobre ferramentas de busca de produção textual via IA, contudo não há precisão, o que até pode causar injustiça. Não é uma pergunta, é um comentário. Né? Vamos ver aqui se tem outra pergunta. Tem alguma dica para a rotina de estudo para quem está começando a escrever? Olha, Lucas, é uma ótima pergunta, né? É difícil falar de rotina, porque as dinâmicas ali de cada pessoa são muito diferentes, né? Tem pessoas que gostam de ser muito bem planejados, organizados, tem pessoas que gostam de trabalhar mais durante o dia, tem pessoas que são mais ativas à noite. Assim, é difícil, né? Sem conhecer as pessoas, tentar sugerir rotinas, né? A minha dica é não desanime, né? Estudar é fundamental, não desanime. Faça sua graduação, pós-graduação, pós-doutorado, isso é fundamental. Tá? Mesmo depois, se você já tiver um emprego, continue sempre se atualizando, isso é fundamental, tá bom? Vamos lá. Quem mais, Rui? Vamos lá, tá na sua mão, a bola está do seu lado. Não, você quando não acha nenhuma pergunta, você quando não consegue enxergar, você passa para mim, impressionante. Muda de óculos, por amor de Deus. Obrigado. Não, mas agora aqui, até agora, nós estamos aqui... A Carolina, se o orientador... A Carolina, onde é que está a Carolina? Se o orientador parou de responder, isso. Pode publicar sem ele como coautor? Por incrível que pareça, Carolina, isso é mais comum do que você imagina. Eu já vi essas situações várias e várias vezes. Orientador e alunos são pessoas, e entre pessoas há interações pessoais, que muitas vezes podem andar muito bem, muitas vezes podem não andar tão bem, né? Sem atribuir culpas, né, a um ou outro. Então essa situação é muito mais comum do que você imagina. Olha, o que eu sempre recomendo, tente contatar por mais de uma vez seu orientador ou orientadora, dizendo que você tem um artigo, quer submeter aquele artigo, o artigo está pronto. Encaminhe esse manuscrito para esse orientador ou orientadora, dizendo que você espera a análise para que vocês possam publicar ou não. E depois de um prazo, se você não tiver respostas, deixe esses e-mails guardados para mostrar que você fez o contato e eventualmente publique, tá? E precisa ver com calma se entra o nome dessa pessoa ou não. É muito delicado esse negócio, tá? Qual que é a melhor dica de todos? Não brigue com o seu orientador ou sua orientadora. Essa é a melhor dica. Tente evitar isso ao máximo. Você brigou alguma vez com o seu orientador? Que eu lembre, não. Lá atrás, no século XIX, quando você ainda estudava. Século XIX, não. Que eu lembre, quando eu era estudante, não. Nessas situações de ter dificuldades para saber se... Graças a Deus, sempre tive ótimos orientadores, né? Sou muito grato a todos eles. Mas chegar nessa situação de você não querer que seu orientador seja... Nunca chegou. Muito pelo contrário. Meus ex-orientadores colaboram e publicam comigo como coautores até hoje. Né? Que maravilha. Vamos passar para a pergunta do Levi Saldanha. Mas também vale para os orientadores e orientadoras. Não briguem com seus alunos ou alunas. Né? Tem os dois lados aqui que tem que ter paciência, respeito, tranquilidade. Né? Isso é muito importante. O Levi Saldanha, que outros segmentos poderiam absorver doutores ou pós-docs, senão o segmento académico dentro das universidades? Veja, essa pergunta é muito importante, Levi. Em outros países, você tem um campo enorme de atuação de doutores em empresas, né? Não só de base tecnológica, como outras empresas também. Então, a gente tem, sim, um campo, por exemplo, setores de tecnologia, setores bancários, setores financeiros, né? Muitos fazem questão de ter pessoas ali com formação em pós-graduação em determinadas áreas, porque essas pessoas conhecem o método científico, têm habilidade em conduzir raciocínios lógicos que a pós-graduação, que o doutoramento te traz, por exemplo, independente da área. Então, muitas empresas, ou seja, ambientes fora desse mundo, desse universo acadêmico, têm interesse sim em contratar pessoas com pós-graduação, justamente porque foram treinadas em algum momento nesse raciocínio lógico, nesse método científico, nessa capacidade de resolver problemas. Isso é importante. Ótima pergunta, viu? O Filipe. Eu estou impressionado com a qualidade das perguntas. Tá muito bom. Filipe Valiante Filho. Se eu usar o chat GPT para fazer um proofread do paper,
seria interessante mencionar na cover letter que o material é inédito e autoral e o único uso da inteligência artificial foi para a revisão textual? Olha, pode mencionar, mas veja, é subentendido que aquele material que você está submetendo para publicação numa revista é inédito e autoral. Isso já está na base. Se você quiser mencionar, não há problema algum, tá bom? Mas isso já está subentendido. O Franklin Santos. Professor, quais são os melhores livros de escrita científica em inglês ou de autores nessa língua que o senhor indica para quem está iniciando a carreira? Tem vários, Franklin. Eu não vou lembrar todos os nomes aqui. No curso eu citei alguns que apareciam ali. No nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos tem uma lista enorme. Dá uma olhada, você vai achar bons livros lá, tá bom? Muito bem, siga por aí agora. O Marcos estava me dizendo aqui, tivemos um caso de retratação de artigos em uma dessas universidades. Isso mancha a vida do pesquisador que teve seu artigo retratado, não tendo ele sido culpado pelo fato? Essa questão de retratação é muito complicada, tudo tem que ser visto caso a caso, mas a retratação de artigos é uma ferramenta. E veja, não é porque um artigo foi retratado que, não sei o caso aqui, certo? Mas estou dizendo de maneira geral, não é porque um artigo foi retratado ou retirado que houve má fé. A ciência é assim. Hoje você faz um conjunto de análises a partir de uma hipótese, chega num avanço, concluiu confirmou aquela hipótese ou não, então, isso é publicado. Pode ser que, eventualmente, no futuro, você veja que aquilo não é bem o que você imaginava, ou que houve variações e que aquilo que você publicou como avanço não se aplica mais. Não houve má fé, tá? A ciência, isso acontece bastante. Então, a retratação, tá bom? Pode seguir. Vamos lá. Bom, o Franklin, você já respondeu sobre os livros, você já perguntou sobre os livros, né? Quem é que temos mais aqui a fazer questionamentos? A Carla está perguntando como ser aceito em processo de estágios de pós-doc. Carla, você tem que entrar em contato com um possível orientador ou orientadora, se acerte com esse orientador ou orientadora antes, se eles podem te aceitar, te orientar. Pense num projeto de pesquisa. Então, essa é a parte do aceite da instituição, do orientador ou orientadora. A outra parte é do financiamento. Aí você vai em busca de bolsas de pós-doc para financiar, né? Existem bolsas no nível federal, do CNPq, por exemplo, né? Bolsas do PDJ, pós-doc júnior ou pós-doc sênior. Bolsas da CAPES também, mas essas geralmente vêm para programas diretamente, não para o aluno. E nas agências estaduais, aqui em São Paulo, tem as bolsas também que você pede para pós-doc e para a FAPESP. Então, uma coisa é entrar em contato e se acertar com o orientador, o supervisor ou supervisora, a parte técnica, científica, para que, né, te acomode, te aceite no grupo de trabalho. E a outra parte é de financiamento. Você, junto com o seu orientador, supervisor, supervisora, vão escrever um projeto de pesquisa para solicitar uma bolsa, tá bom? Não Muito bem, posso seguir aqui? Tem aqui uma pergunta da Marcela Giacometti de Avelar. Pergunta-se se você acha os artigos publicados em congressos com menor valor académico. Não acho. Inclusive, para algumas áreas, já falei isso daqui algumas vezes, na aula de ontem e na outra aula passada também, na semana passada. Há algumas áreas de engenharia que eu conheço, esses artigos são muito bem avaliados. Eles têm esses trabalhos apresentados em congresso na forma de um trabalho completo, né? Eles recebem, são tratados como artigos mesmo, são muito importantes, né? Eu não sei nem se tem diferença de aceitação pelo fato de estar em congresso ou de revistas, então depende da área, né? Em algumas áreas de engenharia, esses trabalhos têm peso de artigo sim, tá? Olha, deixa-me aproveitar aqui Eu estava aqui agradecendo, agradecendo a Cristina Borba, né, lá da Poli, da USP de São Paulo, grande parceira, colega nossa, lembrando aqui dessa plataforma aí que tem financiamento de bolsas, que é a Orax. Então, quem quiser, tiver interesse. Quem mais aqui? É isso que eu estou falando, Leda. A Leda está pedindo, então, professor, pode falar novamente das bolsas na Europa? Isso. Essa sugestão que a Cristina colocou aqui. Mas tem várias outras, tá? Mas procura aí por Euraxis, tá, Leda? Tá bom? Quem mais? Depois Olha, posso fazer, professor? O Carlos Alberto Siqueira está perguntando, professor, todos os cursos de escrita científica do senhor são sempre em inglês? Os slides sim, porque eu estou analisando o texto, o Carlos Alberto. E eu trago os textos em inglês, tá? Mas como já mencionei no primeiro, no segundo módulo, isso não interfere em nada na mensagem que que vai ser apresentada, a mensagem científica, a mensagem didática que vai ser apresentada para vocês, tá? Mas sim. Mas muito do que a gente fala lá vale para artigos, estruturação de artigos em português também, claro, né? Sem dúvida alguma. Tem aqui uma crítica.
Pois Posso não. avançar com a crítica? Por favor. Alguém, eu não tenho aqui a identificação porque foi a voz do além que nos mandou. Alguém que diz que gostaria de dizer que ficou de alguma forma bastante decepcionado com o módulo 4 deste curso, porque achou ele muito curto e superficial, com poucas dicas práticas e poucas discussões profundas. Ele argumenta, ou ela argumenta, que faltou falar da ética e mostrar dados quantitativos de usos do chat GPT em artigos científicos. Ele argumenta que não ficou ele ou ela, que não ficou claro se podemos adicionar o chat GPT como coautor. O professor não soube responder várias perguntas do chat. No entanto, ele sublinha que adorou os 3 primeiros módulos, achou eles sensacionais e absolutamente indispensáveis a uma escrita de alto impacto. Nossa, mas quanta pergunta. Não, Posso já interagir? Pode, com certeza. Então, veja, novamente, né? Novamente, o nosso módulo é para trazer informações sobre os cuidados que devem ser tomados ao se utilizar o ChatGPT na escrita científica. Bom, em algum momento, se houve uma expectativa de alguns participantes de que o foco seria na ferramenta, isso não foi falado em momento algum. Eu não sou especialista em inteligência artificial e nem no algoritmo, tá? Então, é uma pena que você tenha se desapontado, mas nós trouxemos aquilo que foi proposto, né? Os cuidados que devem ser utilizados na utilização do ChatGPT para a escrita de artigos científicos. E essa questão de autoria, questões éticas, tal, nós respondemos, nós trouxemos depois nas perguntas, nas dúvidas, mas mesmo na aula foi mencionado. Talvez tenha passado despercebido aí essa questão ética de se atribuir autoria ao ChatGPT, tá bom? Como mencionei, tudo isso está começando. Vai haver fóruns de discussões enormes ainda sobre esses aspectos éticos, inclusive, nessa área de escrita científica ou de pesquisa científica de maneira geral. É muito cedo ainda para que nós, como usuários, tenhamos todas as respostas e todas as perspectivas do que vai acontecer trazendo num curso como esse. Não. A nossa visão foi trazer os cuidados que a gente deve ter ao se utilizar essa ferramenta, tá bom? Essa foi a proposta inicial do curso. Nós quando caímos, não, eu não caí, eu estou aqui sentado, mas quando a internet caiu, o Franklin Santos tinha perguntado quais são os melhores livros de escrita científica em inglês ou de autores nessa língua que você possa indicar para quem está iniciando a carreira académica. São muitos. No curso, eu muitas vezes citei lá, trouxe a referência de vários livros importantes, internacionais, mas a dica é, acesse o nosso portal da escrita científica da USP de São Carlos, lá há listas enormes sobre material. Agora é você, por amor, faz alguma coisa aí, por favor, está se empurrando. Eu agradeço aqui as séries, né, elogiando o curso, né, muito bom em toda a sua, na integralidade. Aqui também a Vivian comentando, né, que todos os módulos foram muito bons, obrigado pelos elogios, mas estamos sujeitos a críticas e sugestões também, sintam-se à vontade. Olha, o Rodolfo, né? Posso Vamos passar lá. aqui o Rodolfo Valentim. Podemos usar um documento como o Doc Analysis ou mesmo o ChatGPT para melhorar a redação e atuar como um referee virtual? Sim, já falamos disso aqui várias vezes. Claro, pode pedir para ele revisar seu texto, sem dúvida, mas nada, né, vai substituir sua última análise, sua última revisão do texto lá no final, tá bom? Principalmente com o olhar da escrita científica, do lado do gênero científico, tá bom? O Zé Salgueiro. Faltou falar da criação de personas no GPT. São elas que irão responder conforme os atributos que lhes são atribuídos. Por exemplo, se um académico recém-formado ou muito experientes. Não entendi a pergunta. Também ficou aqui também. Você está vendo aí, está seguindo aí o José Salgueiro. Faltou falar da criação de personas no GPT. São elas que irão responder conforme os atributos. Por exemplo, José, se um a minha recém-formado, sugestão é que você repita, por favor, a pergunta para que o professor Walter Cícero Galoto possa, então, responder, porque esta pergunta aqui está meio truncada, tá bom? Vamos lá, mais gente aqui. A Eliane está com uma pergunta interessante aqui, Rui. Algumas revistas científicas demoram meses para analisar artigos. Sim. As inteligências artificiais podem substituir futuramente os revisores de periódicos? Eu acredito que sim.
Pode. Agora, veja, quando isso vai acontecer e com que profundidade, se é possível excluir totalmente a análise ali por um cientista da área, não dá para saber ainda. É pouco provável nesse momento, mas nada impede, tá? Aqui a Laura está dizendo que personas são espécies de avatares descritivos que criamos para definir um público. Tá, então, eu não conheço. Não conhece? Não. Mas você não conhece Não, avatares sim, mas relacionado ao ChatGPT, não. Agora você não conhecia avatares, por amor de Deus. Vamos lá. Vamos ver se tem aqui mais alguma coisa. Eu acho que não. Professor, eu acho que nós podemos começar a pensar em nos despedirmos deste mundo todo, destes nossos queridos. A Caroline Rizek. A Caroline estava perguntando, né? Ultimamente os artigos estão sendo usando pronomes pessoais. We e I. Como sei se aquela revista aceita isso? Então, Caroline, vamos aprofundar um pouco mais nessa questão da linguagem. Mas a gente responde de novo. Tá. Vamos aprofundar um pouco mais a questão de linguagem. Se não ficou claro, vá lá no zucoescrita.com, tem um curso completo para você analisar lá. Então, veja. Principalmente nas áreas exatas de engenharias biomédicas, a gente prefere um texto, né, na terceira pessoa. Aparece com muito mais frequência na terceira pessoa, mas nada impede que em algum momento ou outro você use ele na primeira pessoa do plural, principalmente, né? We ou our research group. Isso aparecendo pontualmente assim, não há problema algum, tá? Inclusive pode ser usado para enfatizar algum aspecto, algum detalhe, o que é muito interessante às vezes, tá bom? Não é uma questão de revistas, viu? Se aquela revista aceita a linguagem, mas na terceira pessoa, primeira pessoa. Nunca vi uma análise, uma divisão como essa nas revistas, tá? Mas, inclusive, há áreas onde você vê uma frequência grande de textos na primeira pessoa, inclusive alguns artigos na primeira pessoa do singular, e assim por diante. Isso aparece. O que eu sugiro? Dá uma olhada na sua área, nas boas revistas da sua área, veja se você concorda que o texto na terceira pessoa é bem mais frequente, tá? Mas não se preocupe com essa questão de revistas, que eu nem sei se aplica, se a revista aceita mais na primeira pessoa ou terceira pessoa. Acho que isso nem se aplica, tá bom? Espero que tenha te ajudado. Professor Zucoloto, sim, são senhor. 17h30 praticamente. Já estão solicitando para a gente terminar, mas hoje é o último dia, a gente não tem... Mas fez ver escuta, que a gente... fala aí para Olha, mas espera aí, temos uma coisa lindíssima na tela. As vozes apareceram. As vozes do além. Opa, agora sim, agora a coisa ferve. Quero dar uma palavrinha sobre este pessoal maravilhoso que esteve na organização deste curso. Por favor, professor Zucoloto. Não, eu tenho que agradecer. Essas são as pessoas, né? Esses são os rostos por trás. Além do Júnior, que está aqui por trás da câmera. Ele já vem aqui, que eu já vou chamar. Ele já vem aqui. Essas são as pessoas a quem nós devemos agradecer, né? Que eu já citei no final da aula, todos os nomes, né? Então a gente tem que deixar aqui os nossos mais sinceros agradecimentos a essa equipe fantástica, maravilhosa. Sem essas pessoas aqui, e por incrível que pareça, sem o Rui também, a gente não teria nada dessa maneira. Por favor, professor Zucoloto, houve aqui um problema. Estamos de volta, né? Tirando as gracinhas do Rui aqui no chat. Ainda bem que ele não tem tempo para ficar no chat digitando. Mas, então, para finalizar, pessoal, olha, eu quero fazer aqui um agradecimento. Rui, você quer deixar alguma mensagem final para os nossos participantes, para a nossa equipe? Não, eles foram simplesmente fantásticos. A equipe liderada pela Ana Mara, que está aqui embaixo do lado esquerdo, a nossa querida Ana Mara, a voz do além. E realmente que ela, a voz do além, e toda esta gente maravilhosa, todas estas profissionais de grande gabarito, estas e este, que tem um homem também aqui, um abraço para elas todas, aliás, um beijo para elas todas e um grande abraço para ele. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeram, pelo apoio que deram a todos os nossos participantes. Agora sim, professor Zucoloto, eu iria chamar o António Carlos Júnior para que todo mundo pudesse conhecer o homem que suou, que brigou, que ele fez tudo para que as coisas saíssem certas, só que ele não consegue, obviamente, controlar a internet, controlar falhas que não são do escopo dele. Acho que ele já está no ar ou... Já está no... Maravilha. Esse é o Júnior. Esse é o Júnior. Esse é o Júnior. Professor Zucoloto, considerações finais. Pessoal, então, com os meus votos de muito sucesso nas suas vidas, pessoal e profissionalmente falando, né? Quero agradecer, já agradeci
enormemente aqui a toda a nossa equipe, né? Isso é fundamental. Mas de maneira muito especial, o meu agradecimento vai para vocês e vai chegar aí até o coração de cada uma de vocês. Muitíssimo obrigado. Eu tenho feito esses cursos, né, e trabalhado com escrita científica, nesse lado didático, há quase 20 anos, e toda vez é uma satisfação, mas assim, muito grande quando a gente chega no final de um evento como esse. Contem conosco, acessem nosso portal da Escrita Científica da USP de São Carlos, tá? Com certeza teremos vários eventos ainda pela frente. Esperamos contar com todos vocês. Sigam-nos nas nossas redes sociais, fiquem atentos aqui às nossas postagens, né? Sempre temos eventos muito importantes. Então, os meus mais sinceros agradecimentos a vocês que estiveram conosco nessas 2 semanas aqui. Lembrando que esses cursos vão ficar, esses módulos estão disponíveis até o final de maio. Mas vocês que alocaram esse tempo aqui, vocês não têm ideia da responsabilidade que traz para a gente que está aqui, né? Esse aporte de tempo de vocês. Então, eu espero que a maioria tenha gostado. Eu tenho certeza que muitos vão aproveitar bastante esse nosso curso, né? Críticas são bem-vindas, sempre temos que melhorar. É impossível fazer as coisas, né, que estejam já no seu formato final. Nós não somos perfeitos, né? Perfeito é só Deus. Então, vamos sempre melhorando, mas contando com vocês. Muitíssimo obrigado, tá? Rui, foi um prazer de novo compartilhar esses momentos com você. Muito obrigado. Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Gente, tchau. Vamos dar então aqui, fechar a cortina. Um grande abraço a todos. Muito obrigado por toda a atenção que vocês dispensaram. Tchau, até à próxima.